Oiê, estamos aqui de volta no nosso Pode Ser Humano, você já conhece, é o nosso podcast que faz parte do projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens e que sempre traz para você assuntos de pessoas nas organizações e como fazer isso da melhor forma possível. É isso que a gente vai fazer para te ajudar hoje. E hoje eu tô aqui, tô super tensa. Pode perceber, tem um trêmulo aqui na minha voz, estão percebendo? Porque quem tá aqui hoje não é brincadeira, Bernardo Leite. Você vai apresentar, não dou conta. Ah, tá bom, tudo bem. Vou precisar da sua ajuda, porque hoje pode ser que eu fique assim, o tempo inteiro e não fale nada. Me ajuda. Na verdade, você tem um bom motivo para isso, porque quem está conosco dentro do Pode Ser Humano é uma pessoa que trata a questão do ser humano nas organizações de uma maneira extremamente especial. Dispensa muitas apresentações, né? Porque a pessoa de quem eu estou falando, que vai estar com vocês nesse período, é a minha amiga Leila Navarro. Vamos, plateia! Já ouviram falar da Leila Navarro, famosa palestrante que tem realmente uma carreira brilhante, fantástica e que eu vou explorar nesse podcast, Leila, as suas reinvenções. Nossa, parabéns, como você consegue se adaptar às novas tendências, às novas possibilidades de uma maneira absolutamente fantástica. Muito bem-vinda, minha amiga. Muito bem-vinda. Obrigado. E eu acho que, assim, eu percebi assim, que vocês estavam assim, meio com dificuldade de me apresentar, mas eu facilito. Eu queria um rap para me apresentar. Oba. Assim, quando eu vou nos lugares, já canto meu rap, ok? Como é que Então, é? vamos lá. Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarantes, sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe e com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada, diz a Leila tá gagá. Eu digo, ha. De Gaga não tenho nada, tô mais pra Lady Gaga. Ô, louco! Que belo início, minha amiga. Realmente a dispensa das apresentações, você já fez tudo o que devia ter feito. E dentro dessa questão da Lady Gaga, como é que é? Como é que é o teu trabalho de stand-up? Então, vocês sabem que é engraçado, porque eu nem sabia que eu tinha essa veia humorística. Eu também nem sabia que eu ia ser palestrante, porque eu não nasci palestrante. Eu sou fisioterapeuta de formação. Fisioterapeuta? E um dia, você sabe que há 21 anos que eu dou palestra, né? Outro dia me falaram, você continua palestra, fisioterapeuta. Eu falei, imagina, sou palestrante há 21 anos, nem pago mais o CRFTO, sabe? E daí eu falei assim, como eu continuo palestrante? Eu fisioterapeuta, porque você alonga cérebros e massageia corações. É verdade. E como é que começou a história de palestra? Então, na realidade, começou porque eu comecei a fazer... Lembra naquela época da LER, da lesão do esforço repetitivo? Lógico. Eu trabalhava com um método, que era um método de integração, que era um... Está me falando do microfone. Puxa Pode mais, puxar. adoro. Vem pra cá, meu lindo. Era um método de integração estrutural, onde você equilibra o corpo físico, mental e emocional. Porque nenhuma doença é só física, né? Tudo é um conjunto, né? Perfeito. E eu comecei a ser chamada para falar na LER, na Cipates, na empresa. Uma pessoa me chamou e eu comecei a perceber esse negócio, que isso era um negócio, que eu era engraçada, que eu fazia de um jeito diferente. Me chamaram para falar na televisão. Enfim, eu fui começando a entrar pela qualidade de vida e por essa área. Mas como eu trato como homem, como um ser humano, como um todo integral, eu não vou poder trabalhar só com o corpo físico, né? Eu já estava trabalhando no meu consultório com o homem como um todo. E quando eu fui para a empresa, eu já estava me preparando há muito tempo, mas não sabia que era para dar palestra em empresa. Daí eu era uma artista, quem gosta de palestra é artista, eu fazia meio que um show, e eu acho que o meu grande diferencial, Leite, é porque eu não vim da área empresarial. Como eu vim de uma outra área, eu não sabia que não podia fazer do jeito que eu fazia. Eu fui lá e fiz de um jeito muito irreverente, porque desde o começo, você lembra que eu sento no colo das pessoas, eu tiro roupa, eu brinco com isso, eu brinco com aquilo. Toda a minha brincadeira, toda a minha provocação, meu humor, ele tem um objetivo, que é o objetivo de ensinar, de dar insights, de a pessoa aprender alguma coisa. Mas é uma palestra com muito humor. E foi daí que eu percebi que eu tenho humor. E daí, há pouco tempo atrás, você vê isso, eu já estou há 20 anos palestrante, mas aqui em, 2017, 2018, 2015, de um tempo para cá, começou muita gente de várias áreas vindo dar palestra. Então, muitos artistas vieram dar palestra, né? Então, os artistas ficavam meio que na geladeira da Globo, acontecia alguma coisa, eles iam para a palestra. Okay. Todo mundo, jogador de futebol, ex-ministro, ex-presidente, todo mundo vinha para a palestra. E falaram, Leila, você é ex o quê? Eu falei, ex-esposa. Só vinha ex para a palestra, né?
E daí, quando o pessoal, sabe, os meus colegas palestrantes, já que já tinham palestrantes de carreira, que viviam disso, falavam assim, Leila, mas agora é um commodity, agora todo mundo é palestrante, é um commodity. Eu falei, gente, a gente não pode brigar com as coisas, a gente tem que abraçar a diversidade. Isso. Se eles vêm, nós podemos ir. Então, eu percebi que eu podia ir fazer stand-up, fui estudar, porque eu não estudei para ser palestrante, mas para fazer stand-up era um outro negócio, eu queria entender como é que funcionava. Eu estudei para fazer stand-up e foi muito interessante, porque no stand-up eu faço humor pelo humor, é um outro lugar, Leite. Eu me divirto muito porque é humor pelo humor, eu tenho que só fazer as pessoas rirem. E você ter a missão de fazer as pessoas rirem é um prazer, é um lugar muito interessante. Agora, Leila, não é simples isso. Não é simples, porque se as pessoas, você vai lá para elas rirem, se elas não rirem, gente, o que você está fazendo lá, né? E a maior dificuldade, mas é interessante, quando o povo vai, eu tenho feito no teatro, quando a pessoa vai no stand-up, vai no teatro, ela já vai para rir. O ator lá, o stand-upeiro, né? Ele, o que ele fala? Ele fala assim, bom, vocês pagaram para rir, vocês riem, né? Quer dizer, como quem diz, se você riu ou não riu, a culpa não é minha, é sua. Vem para rir. Já pagou para isso. Já pagou para isso. Mas, enfim, mas você aprende, tem algumas técnicas que você aprende como você faz o público rir. Eu acho que quem vai no stand-up, é difícil de o cara sair lá sem rir nada. Agora, entendeu? você se deu muito bem, porque eu já assisti teus vídeos de stand-up, muito legais, porque, de uma certa maneira, você já tinha um pouco dessa característica. Sim, de lidar com o público, de fazer... Isso. Não era uma coisa assim que veio do nada. Eu só aperfeiçoei, porque na palestra eu continuo usando de humor. Eu acho que o humor é muito importante, mas eu uso o humor pedagogicamente, vamos dizer assim. Para fazer o que você faz, precisa ser feliz? Ah, que interessante, né? Sabe o que? Agora é uma pergunta, nunca ninguém me perguntou isso, mas olha que coisa interessante. O palhaço, né? Tem muitos filmes de palhaço que mostram que o palhaço não é uma pessoa tímida, é uma pessoa triste. E você vê muito palestrante que no palco ele é um avião. Ele fala que ele é tímido. Sim. E é interessante, fora do palco ele é tímido, quando ele sobe no palco ele cresce, acontece alguma coisa, ele fica poderoso, né? É a persona. É a persona, né? Tá. Agora, eu acho que aqui a felicidade, eu entendo que a felicidade é uma escolha, e que a felicidade é de dentro para fora, não de fora para dentro. E eu, não sei, eu tenho essa característica, acho que é o grande foco do meu trabalho. Que o meu primeiro livro foi Talento para Ser Feliz, que foi o meu primeiro best-seller. Porque eu sempre trabalhei com a felicidade, mas eu vejo a felicidade de um jeito diferente. Eu acho que a felicidade é uma escolha, como eu digo. Quando eu vou dormir toda noite, ainda faço isso, Leite. Eu digo que a vida não tem ensaio, mas continua estreia. E que na vida eu aprendo e tenho sucesso. Então, eu ponho uma camisola de Poderosa, a novela das 8, e de camisola Poderosa eu vou para a cama. Do meu banheiro até a porta, da porta do meu banheiro até a minha cama, eu ligo um CD com 50 mil pessoas aplaudindo e gritando. E eu vou aplaudir. Ah, que ótimo! Da porta do banheiro até a minha cama. Então, eu vou agradecendo. Eu acho. Aliás, isso é fundamental. Felicidade e gratidão. Isso, exatamente. A gratidão é básica para tudo que acontece. É, de você estar aí agradecendo o dia que você teve. Agora, o importante é como eu acordo, né? Porque quando eu acordo de manhã, eu nem abro o olho. De olhinho fechado, eu constato que eu acordei viva dentro desse corpinho que Deus deu, estraguei, mas está dando pro gasto. E se eu acordei viva, é porque o Deus Todo-Poderoso está pedindo bis. Eu me sinto bisada. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Você acordar de manhã e falar, gente, estou viva, estou nesse corpo ainda, tenho mais uma chance, sabe? De conhecer mais, de aprender mais, de me realizar mais, de buscar mais. Então, assim, se eu terminasse ontem o espetáculo, já foi ótimo, porque eu dei o meu melhor. Mas se eu tiver mais um dia de espetáculo, vai ser melhor ainda. Mas esse teu mindset você mostra na prática. Ah, muito, né? Eu sou assim, né? É, porque as novas formas de trabalho que você desenvolveu nos últimos tempos são realmente muito criativas, muito interessantes. Nós vamos falar sobre isso já também, para poder trabalhar um pouco mais essa questão. Mas diga uma coisa, tem filhos? Eu tenho. O pessoal fala assim, Leila, você foi casada, você tem filhos? O pessoal acha que eu não fui casada, não tenho filhos. Eu falei assim, eu tive até mãe no sofá, nasci, tive mãe. Mas porque a gente fala tanto de trabalho, a gente é tão apaixonada pelo trabalho, que as pessoas às vezes acham que a gente não tem família. Não, mas eu tenho 3 filhos, hoje eu sou vó também. Hoje eu estou sem marido, mas tudo bem, mas isso é uma fase, né? Tudo você pode estar, não estar, a vida é uma depois você operou agora também, tem tudo. Agora. Será um segredo, não é? É um segredo. Desculpa. Mas, Leila, você falou, né, de deitar, agradecer a Deus pelo dia. A gente tem visto que as pessoas estão muito sofridas, né? Não só no Brasil, mas no geral, assim. Então, perdemos muita gente, aconteceu muita coisa durante a pandemia, perdemos emprego. As pessoas estão no emprego porque, não, agradeça porque você está empregado, não procure outro, né? Outro dia eu vi uma postagem aí no LinkedIn que me deixou de cabelo em pé, inclusive.
que você diz para essas pessoas? Como se manter motivada num quadro desse, né, Leila? Me ajuda. Ajuda a gente. Então, ajuda a gente. Então, tem uma coisa que chama luto, né? Eu acho que todas as perdas exigem um luto, a gente tem que saber encarar e saber... Acho que ninguém ensina a gente a viver luto, né? A fazer luto, né? E o luto não significa que você precisa ficar deprimido, precisa ficar dentro... Você fica dentro do enterrado, dentro de uma caixa, não. O luto, cada pessoa vive o luto de um jeito, não existe um padrão, mas o luto é você estar reconhecendo aquilo. Vamos falar um pouquinho de luto. Eu gosto desse tema, porque é muito interessante. Existem culturas diferentes. A minha amiga foi casada com um havaiano. E ela morava aqui, ele lá, ela vinha para aqui, ele ia para lá. Ele morreu no Havaí. Então, a família, ele tinha acabado de ir, ela ia encontrar com ele lá, morreu. Teve umas 5 que morreu. Ela foi encontrá-lo, porque ele morreu, ela foi para lá, para enterrar, para ficar lá junto com a família. Quando ela chegou lá, a cerimônia era assim: eles deixam o falecido numa geladeira durante uma semana. E todas as noites, todo mundo se reúne na casa que era do falecido, fazendo festa, bebendo, comendo, tudo que o falecido gostava, eles fazem, todo mundo fazem festa e falam do falecido. Ninguém fala, como se ele estivesse vivo ali, entendeu? Ele não está ali, mas está todo mundo vivendo o que era ele, o que ele gostava, falando dele e tal. E ela, que é brasileira, estava no quarto lá em cima, aquela barulhada, aquela música, aquela coisa, e ela sofrendo mais ainda, porque ela queria resguardar, ficar quieta, porque a cultura dela é o jeito que ela entende o luto, e eles estavam vivendo o luto de outra maneira. É certo ou errado? Não existe certo nem errado. São maneiras diferentes de viver o luto. Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a ver que você pode viver o luto de uma maneira diferente, talvez amenizar um pouco mais um luto muito rígido que você tenha, que você acabe se fechando totalmente, quase querendo se enterrar com o falecido. É muito interessante como se faz na Índia, quando a pessoa morre, tem um ritual todo, e queima-se lá, se queima a pessoa numa fogueira, e depois que queima a pessoa, essa cinza é jogada no rio. Por que é jogada no rio? Olha que coisa maravilhosa, por que é jogada no rio. Eu já fui várias vezes para a Índia, adoro muito a cultura indiana. Eles jogam no rio que é para não ter aonde você ter que ir voltar. Você vai saber, se está no cemitério, eu vou ver meu pai, você vai lá no cemitério. Então, você cria um apego, que seu pai está no cemitério, então você não se desliga daquela pessoa, você não enterra, você não corta, você nem faz o luto direito. Porque você está com algum problema, você vai lá falar com o seu pai, você precisa ir lá, na lápide, falar com o seu pai. Eu estou saindo do microfone. Você precisa ir lá na lápide falar com o seu pai. Olha que coisa interessante. E isso é você manter um sofrimento interno. Porque o seu pai já é interno seu pai não existe mais. Né? Então, quando eu ponho no rio, e o rio leva a cinza, eu sei que ele foi, não existe aonde eu ir para encontrar. É como se eles dizem que eles libertam a alma, porque eles acreditam na reencarnação. Perfeito. E você se liberta também. Então, você começa a sua vida com aquela pessoa dentro de você, não mais fora. Então, existe um desapego, é todo um ritual para esse desapego. Então, a morte e as perdas, a gente tem que saber como encarar as coisas. Deixa eu contar só mais um. O meu genro é judeu. E o pai dele morreu, eu nunca tinha ido no enterro de judeu. E foi muito interessante. Ninguém viu o corpo morto, se você tem que ter a lembrança da pessoa viva, que é interessante isso. Porque nós, cristãos, a gente tem que ter a lembrança da pessoa morta. Porque a gente só realiza que ela morreu se a gente vê ela morta. O judeu não, ele não realiza ela se ver morta. Aliás, ele nem deve vê-la morta. Ele deve ter a lembrança dela viva. Olha como é cultural e como isso vai mudando na sua cabeça as coisas. E quando a gente entende tantas diferenças, a gente vai começar a entender no nosso próximo processo. E que eu posso melhorar isso, não precisa sofrer tanto. Mas tem uma coisa fantástica no ritual do judeu. Ele está lá coberto, começam a se falar lá, como é que chama? O rabino começa a falar. E daí o rabino pede para as pessoas, quem quiser, falar alguma coisa do falecido. Onde conheceu, alguma coisa que foi boa, que conheceu de um encontro, de um momento. Gente, é hilário. Porque daí tem pessoas que conheceram ele, sei lá, foi o chofer dele. E conta uma história que ninguém sabia. A esposa conta uma, o primo conta quando era criança. Então, você fica lá com o falecido ali no meio, contando histórias, muito interessantes. Histórias que você nem sabia e relembrando. E a gente vem no olhar, um lado daquela pessoa que você não conhecia. Depois, o pai, a mãe e os irmãos, as pessoas mais perto, rasgam a roupa. Isso é maravilhoso. Eles rasgam a roupa para mostrar a dor que eles estão sentindo. Então, põe para fora isso, né? Eu achei um ritual maravilhoso. Eu adoro rituais. Os rituais é uma coisa que você pode trazer à tona e vai te aliviando essa dor. Porque a dor é você ficar guardando tudo para dentro, né?
Então, eu acho que tudo é uma maneira de como a gente encarar as coisas. E talvez entender como um momento, uma fase, um processo. Por exemplo, sei lá, perdi o emprego e, sei lá, as perdas que eu tive. Encarar como um processo de luto e saber que tem começo, meio e fim. Então, Vivi, achei ótima essa sua pergunta, porque me lembra um fato que aconteceu comigo muito interessante. Eu tive um casamento, né? Casei, fiquei 14 anos casada, tive 3 filhos, e o casamento acabou. O cara pediu um tempo para mim, eu falei, tudo bem, você quer um tempo, você fica aí, toma conta das crianças, que eu vou para os Estados Unidos, depois eu volto. Dei o tempo para ele. Ótimo, quer um tempo? Tome o tempo. Quando eu voltei... Aliás, tome um time. Take a time. Quando eu voltei, o casamento tinha acabado e tal, não sei o quê. E foi um momento muito difícil na minha vida. Ninguém casa para descasar. Sim. E se eu casar, eu ser separada com 3 crianças, bom, enfim. E eu me lembro que eu tinha uma Quantum, e eu estava com as 3 crianças na Quantum, e sofrendo esse momento da separação, porque foi o homem que eu escolhi, foi o primeiro casamento, quantos sonhos que você tem com aquela pessoa, não é verdade? Assim, você sonhou uma vida toda, sabe? Aquela fase que você é mais, sei lá, depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo melhor a vida, mas no começo a gente põe tudo num barco só, né? E eu estava no carro com as crianças e caiu o retrovisor. Gente, quem que perde o retrovisor na vida? Eu perdi. O retrovisor caiu, eu com as crianças, tal, aquele retrovisor ficou para cá, para lá. Eu sei que eu não punho o retrovisor, eu entrava cada vez que eu entrava no carro, eu falava, preciso pôr esse retrovisor. Porque é horrível dirigir sem retrovisor, você está acostumado. Aliás, é proibido, tá, gente? Viu? É multa, é proibido. Eu fiquei quase 6 meses sem o retrovisor. Cada vez que eu entrava, eu falava, mas por que eu não tenho tempo? Por que eu não ponho o retrovisor? O que eu estou fazendo comigo? Que risco eu com as crianças aqui? Sabe aquela conversa com você mesmo e você não põe o retrovisor? E daí me deu um insight. Eu tenho que contar, porque isso foi verdade, não é verdade? Mas faz tempo, né? Eu tive um insight e falei, gente, por que eu não ponho esse retrovisor? Então eu percebi, é o seguinte, se eu pusesse o retrovisor, era como se eu estivesse olhando para trás. O que eu perdi, que foi uma ilusão, que foi um sonho, foi o cara que eu dei minha virgindade, foi a lua de mel, foi que sonhou para ser médico, sonhou para não sei o quê. Tantas coisas que nós tivemos, se eu ficasse naquilo que eu estou perdendo, vendo o que eu estou perdendo, eu perdia de ver quem está comigo, olhar nos vidros laterais, para ver quem está comigo e olhar para frente. Maravilhosa dica. Então, desde os meus 40 anos, que eu não tenho mais retrovisor na minha vida. No meu carro, eu tenho. Ufa! Ela chegou em segurança, tá tudo bem. Na minha vida, eu não tenho mais retrovisor. Recomendável ter no carro. Eu uso os espelhinhos laterais, quer dizer, eu vejo com quem está comigo e olho para frente. Eu acho que isso é importante. Lindo. O que é importante do passado está dentro de você. O que não é importante, deixa para lá. Porque que nem feijão ruim, né? A gente só aproveita o feijão bom, feijão ruim, a gente nem galinha come feijão ruim, né? É verdade. Isso tudo você desenvolve através da sua percepção. Ou seja, você é muito atenta nas coisas que faz. Isso também acontece com as suas palestras? Então, eu acho que as palestras ali até o humor, né? Porque tanto como a palestra, né? como o humor, como o livro, como tudo, são dessas observações. As pessoas que escrevem, né? Elas têm que ser muito observadoras, né? Porque é aí que a gente tem os nossos insights. Eu acho que, para mim, dar palestra é um presente, porque quando eu vou para as empresas, cada empresa é um livro para mim, porque cada empresa é uma história. Cada pessoa é um livro, cada pessoa é uma história. Eu adoro taxista, e eu sempre prosei com os taxistas, sempre tenho histórias maravilhosas de taxista. Vou contar uma história de taxista aqui, muito boa. Eu estava vindo de várias viagens, estava um calor danado em São Paulo, aquela coisa, cheguei de várias viagens, cheguei no aeroporto de Congonhas, entrei no táxi, e quando eu estou estressada, quanto mais estressada eu estou, mais cansada, mais nervosa eu tenho que brincar. Quando eu brinco, eu relaxo, né? Então, eu entrei no carro, e já cheia de mala, tá? O homem meio grosseiro, entrei no carro, daí eu falei assim, e o cara deixou os vidros abertos. Eu falei assim, moço, não tem ar-condicionado? Eu falei, moço, não tem ar-condicionado? A senhora não viu? Acabaram de roubar. Daí eu fiquei quieto, estava já nervoso. Né? Mas eu não me dei por satisfeita, porque eu acho que ninguém tem que ser assim, né? Vamos ver se eu consigo melhorar esse cara. Se eu sou a Leila Navarro, Viagra empresarial, vamos ver. Assim, não, como é que é seu apelido? Viagra empresarial. Daí eu falei para ele assim, me diz uma coisa, você podia ligar o rádio? A senhora não viu que não está funcionando? Quebrou. Eu falei assim, não, eu não vi, fiquei quieta, mas também. Eu não estava aguentando, né? Mais uma chance. Eu falei assim, moço, o senhor sabe contar piada? Ele falou, não sei, não, senhora. Não, eu falei, moço, o senhor sabe cantar? Ele falou assim, não sei, não, senhora. Que pena, se eu soubesse cantar, eu pagava 10% a mais na corrida. Ficou quieto. Eu falei assim, moço, o senhor sabe contar piada? Ele falou, não sei, não, senhora. Eu falei, que pena, se você soubesse, eu contava, pagava 20% a mais na corrida. Passou um tempo e falou assim, dona, lembrei de uma piada.
Daí ele me contou uma piada tão sem vergonha, gente. Que depois Valeu os 20%? Não, pelo não menos? valeu, mas a gente ficou amigo. Valeu que a gente ficou amigo. Ele disse que ele estava na Avenida Paulista, passando, jogaram um cágato. Sabe aquela tartaruguinha pequena? Jogaram o cágato em cima da cabeça dele. Ele olhou para cima e falou assim, joga a mãe! Olha que piada mais sem graça, né? Mas eu paguei... Você nem achou engraçado. Consegui entender. Essa foi a piada, você não entendeu agora? Joga a mãe é ótimo. Então, eu acho que as pessoas, ninguém acorda e fala assim, vou ficar de mau humor, vou me irritar com todo mundo, vou ficar com úlcera. Não, ninguém acorda e faz isso. Mas a pessoa não sabe como sair disso. Aliás, você falou uma coisa muito interessante. Isso é uma escolha de cada um. A pessoa entra nessa vibe e não sabe como sai, né? Então, como sair dessa vibe? Pelo menos você tem que perceber que você está, né? Porque às vezes Autoconhecimento. as pessoas falam na sua volta que você está, mas você já se acostumou tanto com isso que você nem acha ruim isso, né? Eu me lembro É minha que... característica, eu sou assim. As pessoas falam, né? É verdade. Já aconteceu comigo do jeito que eu sou. Vocês estão me vendo aqui, mas um filho meu falou assim, mãe, você está brava? Eu falei, não estou. Por que você está com essa cara? Então, às vezes, você está... Você para em algum lugar, sabe? Como você pensou, você se preocupou com alguma coisa, daí você nem está mais pensando naquilo, mas você fechou a sua atenção. A sua musculatura parou naquele lugar, embora você esteja fazendo outra coisa, né? E a gente entra muito no automático, a gente vai perdendo. Eu acho que é bom ter uns espelhos, né? Porque ninguém olha para um espelho e faz... Você olha para o espelho, você sempre dá um sorriso para você, né? Ajeitada. Ninguém olha e faz cara feia para o espelho, né? A gente olha para o espelho e faz uma cara boa para a gente. Então, ter espelhos perto. Mas eu acho que tudo é o autoconhecimento. Então, primeiro se perceber, né? perceber. Conseguir perceber que, opa, tem alguma coisa errada aqui, ou que eu preciso ajeitar alguma coisa. E depois que eu percebo, o que eu posso fazer? Sim. Por mim mesma. Não, daí você pode mudar. Uma vez que você percebeu, você pode mudar, né? A primeira coisa que você pode mudar é mudar a postura, né? Porque o mau humor, a tristeza, até a raiva, todas as emoções, ela tem uma postura junto. Física. Né? Física. A raiva, a tensão, a ira, né? Ela tá... Tô até me ajeitando aqui, perceba. Traz você para frente, é uma tensão, é o corpo para frente, é para agir, que não é ruim, para se você for para agir, mas se você ficar o tempo inteiro ali, né, você está aqui, que você fala, nossa, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, quando você volta aqui nesse lugar, você vê. Agora, a risada, a alegria, onde é que está? Ela está num lugar mais afrouxado, é uma coluna ereta, uma respiração solta, a cabeça sobre o corpo. Só de você ficar nessa posição, até a gente pode ensinar para quem está assistindo a gente. Adoro. Pé no chão, joelho 90 graus, assoalho pélvico relaxado. Sabe onde é assoalho pélvico? Solta Ensina o aí saco, pra gente. Leite. Ensina aí pra Solta gente. o saco, leite. Então, soltar ali aquela região. Essa região aqui? Não, aí é a barriga. Lá embaixo. É entre o períneo e o ânus. Entre o períneo e o ânus. A Vivi, gente, eu não sei que idade que tem a Vivi, tu precisa ensinar, acho que é virgem ainda. Não, eu tô aqui. Ô, Vivi, qual que é o seu problema? Eu tô aqui olhando pra vocês, tipo, é lá, gente. É lá. Então, Vivi, vamos fazer uma experiência. Bora. Contrai o períneo e o fazer ânus. aqui, ó. Contrai o períneo e o ânus. Vamos fazer junto? Tô fazendo. Ele... Você não vê, mas eu tô fazendo. Eu prefiro continuar sem ver mesmo. Mas olha aqui, quando você contrai Tá. o ânus e o períneo, Contrair. você vê que você contrai o rosto também, né? Você Tá. Agora eu reparei. solta. Sim. Não, mas solta inteira. A inteira. Contrai É um lá embaixo. exercício. Contrai o ânus. Porque quando você contrai embaixo, porque você lembra que eu falo, quem tem medo? Porque você contrai, naquela a gente contrai todo o corpo, mas a gente contrai muitos esfíncteres, porque e daí você contrai todos os esfíncteres. A boca também quase que está ligada, a boca e o ânus estão totalmente ligados. É verdade, quando você faz assim, você já dá uma fechada O nosso aqui. organismo é tudo ligado uma coisa na outra. Então, na hora que você está com medo, que você está inseguro, que você não está legal, que você está mal sentado, né? Põe o rabo, senta em cima do rabo, em vez de levantar o rabinho para sentar. E quando você levanta o cóccix, você já senta em outro lugar. A sua postura já é outra, o seu lugar já é outro. Até a sua autoestima, o seu peito levanta, a sua respiração levanta e o seu olhar abre, né? As coisas mudam diferente. Muito interessante, na verdade, o resquício da fisioterapia, né? Sim, é assim, porque é gozado, né? Quando a gente todo mundo, né? Você tem uma formação, e a sua formação, ela vem vindo, né? Um arquiteto, quando entra num lugar como esse, ele já observa a altura, o não sei o quê, né? Se alguém que trabalha com engenharia de som, já vai perceber. Então, eu não posso separar o corpo do humano. Eu tenho uma leitura corporal, que é nata minha, eu posso não ter nem que explicar, mas eu já vejo. Mas eu tenho uma consciência minha, né? Isso explica também como é que funciona a questão da risada? Sim, porque a risada é uma coisa interessante de falar da risada, né? A risada contamina, o bom humor contamina, a alegria contamina. Você vê uma criança rindo, você ri, não é? Sim. Você pode estar pé da vida, verdade. né? Mas se você olhar uma criança rindo,
é singelo, você ri também. Aliás, se você vê um cachorrinho, você ri gatinho. também. Então, você pode... Sabe aquele homem, assim, super nervoso, irritado, aquela cara fechada? Quando ele vê, ele não vai abrir uma cara que nem a minha, né? Que já estou livre, leve e solto. Mas ele já dá uma relaxada. Por quê? Porque nós somos seres biológicos, né? Nós somos mamíferos, e todos nós temos sistema límbico. E isso aí vem do sistema límbico. Então, a gente vê o outro, nós somos miméticos. Quando a gente vê o outro, a gente acaba copiando, toca a gente faz sem querer. Como também a gente pode ficar com raiva e com medo, se a gente vê o outro com raiva e com medo. Um monte de gente com medo, um monte de gente com raiva, todo mundo junto, você às vezes tem um medo e uma raiva que nem é sua, você nem está entendendo, mas você fala, nossa, mas medo do quê, hein? Tô com medo, mas sabe que nem está rindo? Mas rindo do quê? É. A mesma coisa é o medo, né? Está todo mundo com medo, fala, mas nós estamos com medo do quê? Porque te pega, te contamina, né? Mas medo do quê? E no momento que nós vivemos hoje, nas empresas, na nossa sociedade, nessa velocidade, nessa coisa tão paradoxal que a gente vive o tempo inteiro, né? É lógico, as pessoas estão com todas as emoções juntas, né? Estão inseguras, estão com medo, estão com raiva, estão querendo buscar paz, estão tristes e estão alegres ao mesmo tempo, porque a alegria é uma coisa que faz parte do ser humano. Não é capaz de uma pessoa, se você ficar o dia inteiro sem dar uma risada, gente do céu, tá sério o negócio. Então, né? rir é um remédio. Com certeza, rir é um remédio. Biologicamente, um remédio. Sim, até você pode rir como exercício. Eu vou rir aqui como exercício. Você não precisa rir porque contou uma piada. Você não precisa rir porque alguém te fez rir, te contou uma história, você viu um filme. Aliás, que ver filmes interview, comédias é bom isso. Porque se você está muito chateada, muito cansada, olha uma comédia, você vê que você vai rir e que você relaxa. Mas a risada é assim, se você finge que está rindo, por exemplo, se eu começar aqui, vou fingir que eu estou rindo. Ela está fingindo, não é possível. Bernardo! É um fingimento mesmo, Bernardo, não é E daí? possível. Não Dá para acreditar, é muito verdadeiro, é muito original. Bom, você pode fingir a risada, mas você pode começar só com respiração. Mas o fingimento já me ajuda? Fingir a Quando risada. você finge, você produz endorfina. Lógico. Quando você finge, você produz... O cérebro é burro, ele não sabe se está rindo de verdade ou se está fingindo. Mas tem um jeito legal aqui de a gente fazer aqui para as pessoas que falam assim, nossa, mas eu não sou artista, como é que eu vou rir desse jeito? Vamos respirar. Nós vamos inspirar e quando a gente expirar, a gente solta o ar devagarzinho, em soquinho, ok? Tá. Então, você inspira e solta. Sem vergonha. Então, a expiração, você contraindo o diafragma e soltando de pouquinho, você ri, né? Você produz a risada. É lógico que você tem que estar numa postura legal e tal. Existe na Índia, né, que eu fui na Índia para aprender isso, a terapia da risada, eles reúnem as pessoas numa praça, principalmente os maiores, pode ter gente de todas as idades, mas aqueles reúnem os maiores, em vez de fazer tai chi chuan numa praça, eles fazem a terapia do riso. E a terapia do riso é isso, são vários movimentos que eles fazem com a risada, e é muito absurdo. Então, fica todo mundo em pé, então, nós assim, imagina que cada dedo seu é um copo de chopp, mas de risada. Então, todo mundo faz assim, e toma um porre de risada. E vai fazendo. E porque é tão ridículo, é tão hilário, é tão absurdo. Um monte de gente em pé fazendo isso, é muito engraçado. Agora, pensa na energia que gera. Nossa, e as pessoas começam a rir um do outro. Lógico. Você sai de lá, é maravilhoso. como se você tivesse, sei lá, olha, ter recebido abraço, beijado, feito amor. É uma sensação que é a sensação da endorfina, né? Que é uma sensação de bem-estar muito grande, né? E as pessoas começam a conversar, a falar, se soltam, se olham. Você tem mais consciência, você percebe o outro. Porque quando você está triste, você não percebe o outro. E normalmente a gente está para dentro, né, Leda? A gente já faz assim é. para dentro. Quando você está com raiva, também você não percebe o outro. Você tem um foco, um objetivo. Você tem um objetivo, ou para o bem ou pelo mal, né? Porque a raiva ela não é só ruim. Se você tem um objetivo que você quer chegar em algum lugar, tem que ter tensão, tem que ter foco e ir, né? Mas ela não fica vendo tudo, ela acaba tendo um foco. O medo também não te traz, te traz num olhar seletivo, né? Você vai olhar o que está te prejudicando. Você não vai estar com tanto medo que você nem vai, às vezes, perceber outra pessoa do seu lado. Aconteceu uma coisa muito interessante, deixa eu te contar, essa é muito boa. Eu adoro isso. Imagine que eu tinha uma amiga, tenho ainda, ela estava louca. Estava com depressão, depois ela estava irritada, eu nem sei, estava na menopausa, ela estava com todo mundo no trabalho, estava com todo mundo em casa, com todos os amigos. Sabe aquela pessoa que estava numa fase conflitiva, assim, com ela e com o mundo, sabe? Gente, o que a gente faz com uma pessoa dessa? Crise. E
E a gente até falava para ela, falava assim, olha, vai no médico, procura se tratar, tá? Mas a pessoa não até entender. Bom, ela entendeu, foi no médico, se tratou, começou a fazer yoga, estava ótima, maravilhosa, fazia meditação, toda maravilhosa. Daí ela com o marido e mais os casais foram numa pizzaria aqui em São Paulo, estava uma época que estava tendo muita... como é que chama esse negócio? As pessoas entram que nem tem na praia, as pessoas entram e roubam todo mundo. Arrastão. Arrastão. Estava tendo arrastão nas pizzarias. Chegaram, entrou na pizzaria com os casais e tal, e daí entraram os bandidos e puseram todo mundo no banheiro. Ela foi a primeira que entrou no banheiro e ela sentou na privada. E ela sentou na privada, ficou na posição de lótus e ficou assim, estou invisível, estou invisível, estou invisível. Mas ficou lá na dela. Todo mundo entrou no banheiro, né? Todo mundo em pé, tal, aquela confusão toda, o cara trancou lá, acho que ele foi roubar lá fora. Daí ele entrou no banheiro para começar a roubar cada um. Então ele entrou no banheiro e falou assim, passa aqui o seu celular, passa a sua joia, passa não sei o quê, passa não sei o que lá. E foi em cada um, pegando as coisas para ir embora. Daí quando ele foi embora, todo mundo estava se olhando, tá, um para o outro, tá, o que foi? Não sei. E o marido dela olhou para você, e você, onde é que você estava? Que eu nem vi você na hora que ele roubou. E ele nem roubou você, ele não viu você. Ela estava invisível. Ah, que legal. E isso é uma coisa muito interessante, porque pode ser que muita gente não entenda, mas isso é verdade, né? Tudo é a energia que você está, a sintonia que você está. É a vibração. Com a vibração, porque é o que você vê. Né? Eu posso estar com uma visão ampla, numa visão e numa outra energia, que a pessoa nem... Não é que eu não estou lá, eu estou lá, mas a pessoa nem vai me ver. Porque eu não estou vibrando na mesma energia. Sim. É que nem assim, se entrar um cachorro aqui, que você tem medo de cachorro, ele vem direto para você. Você fala, mas por que ele vem para mim? Só porque eu tenho medo? Só porque você tem medo do cachorro. Né? Então, assim, é uma coisa interessante a gente entender isso. Então, quanto mais você tem um equilíbrio de você não entrar na massa, né? Você ter o seu autocontrole, você vai conseguir... Isso é muito interessante. Você conseguir ser invisível em algumas coisas que precisa ser, né? Isso é muito interessante por várias razões. A primeira razão, na verdade, é porque isso é fato, não é uma teoria pura e simplesmente, por mais que, na verdade, não seja comungado por todo mundo. Existe uma certa dose de descrença muito grande nesse sentido. Mas como pensar nisso, e você vai entender bem do que eu vou pedir, sobre a questão do futuro, a futurologia que você trabalha. Nossa, eu adoro esse negócio de futurabilidade. Eu sou uma pessoa assim super futurista, né? Na realidade, eu sou sagitariana, né? O sagitariano tem muito isso, né? O sagitariano tem alguém que por ele é um cavalo. Quando é que você faz aniversário? 5 de dezembro. Ah, eu sou primeiro. Ah, você é sagitariano também? Então você entende muito bem isso. Porque o sagitariano, ele está com aquela flecha sempre jogando lá para frente, né? Então, na hora que a gente começou a realizar um projeto, eu tenho que ter alguém de terra que esteja aqui realizando, porque eu já estou indo para outro projeto. Quer dizer, eu tenho essa vontade, esse desejo de aprender, de ir, de evoluir. Eu não consigo ficar no mesmo lugar e fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Então, tenho que aproveitar esse meu caráter, esse meu jeito de ser. Então, eu queria te contar uma coisa em primeira mão aqui, que vai ser maravilhoso. Nossa. No dia 16 de abril agora, eu não sei se nós já vamos estar no ar, não vamos estar no ar. Também não faz não, mas se não estiver no ar, não faz não. A pessoa a partir de 16 de abril. E a pessoa vai lá e me procura, né? Isso. Porque vai me achar nas redes sociais fazendo isso. Eu vou para Marte. Porque é o seguinte, eu quero muito ir para Marte. Eu não sei se vai dar tempo, porque a pessoa daqui a pouco, né, já está com uma... Porque eu não sei quando eles vão começar a realmente fazer as viagens... comercial para lá. Comercial para lá, entendeu? Mas então eu já quis adiantar a situação toda. Eu comecei a me programar para ir para Marte. Já está com as malas prontas? Já estou com a mala. Deixa eu te contar como é que vai funcionar. É o seguinte, sabe que eu, na realidade, assim, eu não gosto de falar disso, mas tem que falar, né, para você entender melhor. Daqui a 11 anos eu faço 80 anos. Isso é muito importante de falar, porque daí a pessoa começa a entender o porquê que eu estou falando do jeito que eu estou falando. Então, eu tenho muitos crushes, né? Eu tive muitos crushes, mas morreram todos de overdose. Então, eu tive que arranjar crushes novos. Faz parte. Então, os meus crushes novos é Elon Musk, sabe? O Bezos, adoro ele. É o do Sheik de Dubai, enfim, tem alguns crushes novos. E essa coisa de ir para Marte é uma coisa muito séria, né? E daí, com esse negócio de ir para Marte, eu descobri um negócio muito bacana. Existe no mundo 7 estações análogas. Estação análoga é porque está na Terra. Então, a estação espacial é quando está no espaço. E na Terra é porque está ainda aqui. Mas ela funciona como se fosse uma estação espacial. Então, existe no Brasil uma,
que eu vou lá, que é uma estação, assim, ela é feita num deserto aqui no Brasil, numa área muito seca, como se fosse Marte. Eles criaram a estação lá. Você entra na estação, você fica lá dentro, porque é como se... Realmente lá o sol é muito forte, mas é como se lá fora fosse Marte, então lá fora a irradiação é muito grande, nós temos que ficar dentro desse lugar. Dentro desse lugar, você tem impressora 3D, porque lá não tem padaria para você pedir nada, não tem, você não pode comprar copo, comprar nada. O que você precisar, você vai ter que imprimir. Tem comidas desidratadas e fora tem uma horta que é uma horta que é feita do jeito que vai ser feita em Marte, a base de hidrófilas, não sei, né? Negócio. E também tem um tratamento de água, porque também não tem água em Marte. Tudo que você gasta de água, quase não vai ter que tomar banho. Ainda bem que eu não gosto de tomar banho pouco. Você tem todo um tratamento de água. As roupas já são roupas que são bacteriana, contra odores e tal. É tudo uma coisa muito evoluída. Então, nós estamos lá na nossa missão, dentro. Quantas pessoas? Cabe de 8 a 14 pessoas nessa estação. Mas é muito simples, né? Porque você não tem um quarto só para você. Está em Marte, é um banheiro pequenininho, um banheiro, sabe? Tudo muito, muito... E dentro ali tem gravidade, né? Tem gravidade, tem oxigênio. Quando você sai para fora, o que a gente faz? A gente põe uma roupa de astronauta, a gente entra numa câmara de descompressão e sai para fora. E quando eu saio para fora, nós vamos cuidar da horta que está lá, que é uma horta toda coberta, é uma horta toda preparada, como se estivesse em Marte, e tem lá a estação de água, que a gente vai trabalhar com a estação de água também. Daí tem umas grutas perto, porque em Marte, como eles não têm mais camada de ozônio, então a radiação é muito perigosa para a gente acredita que nós vamos ter que ficar muito em grutas, porque nas grutas teria uma grande proteção para os humanos, para estarem lá em relação à irradiação. E daí pode também, fechando a gruta, você pode fazer com que o oxigênio, fazer um jeito de programar o oxigênio dentro da gruta, tal, para as pessoas poderem viver dentro da gruta. Essa é uma das possibilidades. E o que você vai fazer lá, gente? Você sabe que quando a gente fala nisso, hoje existe, não sei se você já ouviu falar, em reformatar. A ideia dos cientistas é reformatar Marte para os humanos. Olha que coisa louca. Entendi bem. Por quê? Porque Marte, dizem alguns estudos, dizem que ele foi como a Terra. Ele perdeu a camada de ozônio, quando perdeu a camada de ozônio, se evaporou toda a água e ficou o que ficou. Então, eles querem reformatar. Bom, tudo bem, eu acho isso genial, porque se eles querem reformatar Marte, que já perdeu tudo, no caminho de reformatar Marte, eles vão aprender como reformatar o nosso planeta. Que nós ainda temos um pouco de camada de ozônio, não está tudo destruído, né? Então, à noite a gente faz pesquisas nos satélites, tal, enfim. É todo um trabalho, como se fosse uma missão mesmo, né? Vai estar um astronauta com a gente faz uma missão para viver isso. Eu vou ficar 48 horas, na realidade, porque assim, não sei se eu aguento mais nesse BBB. Não é verdade? Ai, vai estar filmando, vou torcer por você. É um BBB mesmo. Não, é assim, você está acostumado, eu moro sozinha, você está acostumado, a gente fica o tempo todo com as pessoas, não tem onde ir, né? Quer dizer, uma coisa... Mas qual que é o seu objetivo com essa experiência, Leila? É me preparar para quando eu tiver que ir para Marte. Não, na realidade, o meu objetivo é participar disso e poder antecipar coisas do que as pessoas sentem numa situação como essa. Em vários países do mundo está sendo feito isso, porque se nós tivermos que ir para lugares assim, como é que o homem reage, como é que é psicologicamente, fisicamente, como é que funciona isso? Então, eu estou colaborando com essa pesquisa, maravilhoso, né? Da gente poder viver. Então, assim, eu gostaria, assim, eu iria para Marte. Se disse, eu quero uma senhora sagitariana linda, maravilhosa, alegre, para vir. Ai, gente, eu era a primeira, para estar aqui. Então, assim, eu hoje me disponho a estar fazendo certas experiências assim, que não é agradável, porque na minha casa é muito mais agradável estar, mas eu quero viver. Não, mas é uma bela simulação, muito interessante. Eu quero viver a experiência e sentir como é que é, não é verdade? Não, e isso com certeza depois vai transformar numa palestra, alguma coisa que vai ajudar as pessoas, porque, por exemplo, agora eu tenho visto alguma coisa sobre a Ucrânia, infelizmente, e falando que as crianças, por exemplo, não reclamam, as crianças que estão passando por momentos difíceis lá, que estão no subsolo, que são crianças que não estão reclamando. A gente não imaginaria isso, né, numa outra situação. No Brasil, por exemplo, as crianças reclamam por tudo, né? Mas estão tudo por aqui, correndo, brincando e estão reclamando. Mas no momento de pressão, a gente não sabe como reage. Eu acho que é isso que você vai fazer e vai trazer para as empresas isso, no momento de pressão, porque
O que vai acontecer daqui para Então, frente? você tem uma coisa que é muito interessante. O ser humano se adapta muito rapidamente, né? Nós temos uma capacidade de adaptação incrível, né? E a criança, na verdade, nós temos uns mimados aqui, né? Na verdade, que nós somos um país tão rico, né? E a gente não percebe isso. É verdade. E as nossas crianças, a gente acaba mimando um pouco as nossas crianças, mas as crianças, eu acho que elas têm a tendência de reclamar menos do que os adultos, porque elas não têm memória. A criança vive cada dia. Então, se hoje eu estou dormindo na casa da minha avó, no chão, com um monte de primo, todo mundo junto, então ela está achando ótimo. Se ela está dormindo na cama dela, ela está achando ótimo. Se está com ar-condicionado, está ótimo. Se tiver muito calor, a criança não tem capacidade de reclamar. Ah, mas liga o ar-condicionado, não vou ficar sem ar-condicionado. Ah, por que eu vou ficar com tanta gente? Não, ela não tem essa capacidade. Ah, mas eu queria um sorvete, não tem sorvete? Sabe? A criança ela não tem essa capacidade, ela vive muito mais o presente do que o passado ou o futuro. Né? Então, ela tem esse estado presente. Então, a criança ela não reclama tanto. Quem reclama somos nós. E nós podemos induzir a criança a reclamar. Né? E induzir não só falando, mas pela nossa própria atitude. Você estando revoltada com a situação, você passa isso para a criança. Mas a criança, graças a Deus, ela tem essa capacidade de viver o momento presente. Por isso que a criança ela se readapta muito fácil. E os adultos que mantêm, como eu, que mantêm a sua criança interior, eles se adaptam muito fácil. E eu acho que um adulto, para querer viver 100 anos, como eu, que quero viver até 130 anos, para estar na festa de 100 anos de Dubai, então, um adulto que quer viver muito, são adultos que têm essa criança interior, têm essa capacidade de brincar, de jogar, sabe, de jogar. Porque olha aqui que eu vou te falar. Se uma criança está brincando com um brinquedinho, o brinquedinho quebra, a criança só chora se a mãe estiver olhando. É verdade. Se a mãe não estiver olhando, ela continua brincando com o mesmo brinquedo, ressignificando o brinquedo, ou larga o brinquedo e vai fazer outra coisa. Mas não tem discussão, ela não tem teoria para nada. É simples assim. Ou ela ressignifica e já brinca, já sai brincando de outra coisa, aquilo lá vira outra coisa naquele momento, ou ela larga aquilo e vai fazer outra coisa. A criança na beira da praia fazendo um castelinho de areia. Vem uma onda, derruba os castelinhos de areia, o que ela faz? Ela fala, quem mandou essa onda foi o Bolsonaro. Não fala. Ela ou levanta e vai fazer o castelinho em outro lugar, ou não vai fazer mais aquilo. Entendeu? Então, assim, nós é que temos essa dificuldade de a gente não saber lidar com as coisas quando não acontece do jeito que a gente quer. Agora, pensando um pouco sobre o que você falou, eu vou falar sobre Dubai já, porque eu estou curiosíssimo. Não, Me diga uma coisa, como é que é a futurabilidade dentro de um contexto terráqueo? Ou seja, como as pessoas vão adaptar-se aos novos tempos nas organizações? Olha, eu quero começar falando pelo clima. Né? Que nós já estamos vivendo a mudança climática e tem muita gente que tem uma resistência muito grande, eu não quero nem falar nesse nome, porque acho que a mudança climática é uma coisa que vai acontecer para os nossos netos, não vai pegar a gente, ou se não, porque sabe que é tão grave e não quer falar para realmente não ter consciência e não sentir que tá sendo atingida por isso. Mas, gente, não precisa ser muito culto, nem muito conhecedor, nem muito cientista para ver que nós estamos vivendo já com as mudanças climáticas. Ontem mesmo eu vi uma reportagem mostrando que essa quantidade de água que está chovendo no Brasil esses últimos anos já são resquícios da mudança climática e que nós temos que saber conviver com isso. Quando eu cheguei em Dubai, eu fiquei 2 anos aqui sem viajar, e em janeiro eu fui viajar, nossa, estava louco para viajar. Eu fui para a Espanha, ia ficar um tempo na Espanha, 15 dias na Espanha e 15 dias em Dubai. Quando eu cheguei na Espanha, o assunto também já era esse. E você conversava com uma pessoa, assim como eu estou conversando com vocês, falando, nossa, mas amanhã vai estar muito frio, porque aquele negócio da mudança climática já esquenta, já faz frio, mas amanhã vai estar demais, um frio que não é normal aqui em Madrid, vai até nevar. Essa coisa da mudança climática, já fala mudança climática, como sendo uma coisa que já está, sabe, não, olha, está acontecendo essa coisa aqui. Não, tem nome essa coisa, mudança climática. E mudança climática tem causa também essa coisa. Né? Então, assim, não precisa ficar falando como se... mudança climática, né? Quando eu chego em Dubai, a primeira coisa que me falam, eu tinha uma reunião com uma pessoa, ela falou assim, vai ter uma tempestade de areia, completamente fora de hora, mudança climática é isso, vamos fazer o seguinte, a gente adia a nossa coisa. Então, é o seguinte, as pessoas... Bom, e daí, por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lá em Madrid, eles estavam falando da importância de educar as crianças, de criar as crianças para se adequarem à mudança climática, para saberem viver com a mudança climática. A mudança climática significa o quê? Eu não sei quando é verão, quando é inverno, quando o vulcão vai resolver fazer alguma coisa, quando a terra vai tremer, quando o chão vai abrir, quando, de repente, se acorda de manhã, não tem mais dia, até noite ainda. Quer dizer, eu não sei o que vai acontecer.
Por quê? Porque a mudança climática está acontecendo um monte de coisas que nós não temos mais controle e não temos nem parâmetro. Foi como a pandemia. Não existe parâmetro. Então, nós ficamos na pandemia sem parâmetro, tentamos fazer coisas, nos adaptamos, fizemos, arriscamos, aprendemos, erramos. Eu nunca me esqueço que eu vi um empresário espanhol, quando as coisas voltaram a trabalhar, ele estava abrindo o restaurante dele, e ele falou assim: o duro, gente, é que meu pai, meus avós, ninguém nunca viveu isso, porque eu estou abrindo o meu restaurante, mas eu não tenho um modelo, não tenho onde procurar, saber qual é a maneira certa, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou seguir o meu negócio. Não dá para ir no Wikipédia e saber o que é. Não existe história antes. Ele está começando uma nova história, um novo modelo, um novo jeito. Então, nós estamos criando um novo jeito de viver. E se a gente não tiver essa disponibilidade de saber lidar com o novo, com o diferente, com perdas, está difícil. Então, quando você falou do luto, né, nós vamos ter que aprender a lidar com perdas. E perdas catastróficas. Né? Então, eu não estou falando que o mundo é um caos. O caos sempre teve. Eu acho assim, até agora eu faço o seguinte, sabe, Leite? Quando eu encontro as pessoas, acho que vai ser o nome do meu novo livro, vai ser assim. Quando você fala, Leila, como é que vai? Eu falo assim, na paz do caos. Porque, né, Leite, isso é verdade. É esse agora, paradoxo muito grande. Me dá o nome dos seus livros todos. Nossa. São 16. Não sei se eu lembro todos. Mas o primeiro era Talento para Ser Feliz. Eu falava muito de felicidade, falei a vida não precisa ser tão complicada. E eu falava de um jeito que eu já vinha falando disso. Só que hoje eu tenho uma coragem, um conhecimento para falar mais drasticamente sobre essas perdas e sobre o caos. Você não precisa perder a sua casa numa enchente, nem perder a sua casa num incêndio, para você perceber que você tem que ser menos apegado, que você tem que ser mais sustentável, que você tem que ser mais leve na vida. Então, as empresas, agora com a pandemia, aprenderam que elas têm que ser mais leves. As empresas perceberam que elas tinham coisas, era um elefante branco que nem precisava. Ou seja, isso é um processo pelo qual todos têm que passar. Em todos os sentidos. Okay. Você sabe, Leite, que eu mudei, né? Eu sempre conto isso, eu morava em 365 metros quadrados, 1 metro quadrado para cada dia do ano. Uhum. E eu fico 70% do meu ano fora da minha casa. Então, a minha casa eu digo assim, que é uma casa de eventos, para casamento, para Natal, Ano Novo, Páscoa e tal. Daí eu fui vender a casa, porque assim, eu achei um absurdo, eu queria morar numa casa menor, tal. Eu pesava 120 quilos para compensar o meu tamanho com o tamanho do apartamento, se ocupar mais a área do apartamento. Vendi a casa, mudei para 130 metros quadrados. Não foi fácil mudar para 130 metros quadrados. A coisa mais difícil para mim foi desapegar dos meus livros. Porque a gente tem aquela noção daquela parede de livros e tal. Tive que fazer uma super seleção e escolher os livros que realmente tinham sentido para mim, que faziam parte da minha história. E os outros, você pode achar em todo lugar. E livro está na parede, mais para você querer dizer que tem. Porque se eu quiser pesquisar, vou até no Kindle, Google. Não, vou até que você pesquisa, né? Então, na realidade, é mais um capricho de gente que nasceu no século passado, na era sólida, né? Hoje já está quase gasosa, né? Porque de líquida já está passando para gasosa. Daí mudei para 130 metros quadrados. Mas ainda não estava satisfeita. Eu estudo minimalismo, essencialismo, viajei em vários lugares do mundo, começo a ver o mundo de um outro jeito, coisa que não tem mais sentido de você ter, né? É ser que é importante. Falei, vou mudar para 50 metros quadrados. Minha filha falou, você não cabe em 50 metros quadrados. Eu falei, emagreci 40 quilos para caber em 50 metros quadrados. E daí, quando eu conto nas palestras isso, com mais vagar, com mais detalhes para poder fazer as pessoas caírem a ficha, uma amiga falou assim, então vamos mudar para 40 metros quadrados, você 50 metros quadrados, você é maravilhosa, você faz o que você fala. Ela mudou, está cheia de hematomas. Então, mudar para 50 metros quadrados não significa você ajeitar tudo de um jeitinho e fazer organizer, né? Pegar umas caixas e arrumar. Não, é um outro olhar, é um outro jeito de viver. Então, o que acontece com a pandemia? O que acontece que nós estamos vivendo agora? Nós temos que mudar. E mudar é mudar, não é fazer um puxadinho, não é dar um jeitinho. É que nem startup, pivotar. Sabe? Não adianta você empurrar, levar, não. Agora, vai jogar fora? Não sei se vai jogar fora. Vamos ver como é que faz para aproveitar os resíduos, aproveitar não sei o quê, aproveitar o que nós fizemos. Eu acho fantástico, porque eu tive em Doha, o ano passado, em 2019, e Doha é um país muito pequeno que nem cabe ele ter tantos estádios, vocês fizeram 8 estádios, nem cabe ele ter tantos estádios como ele fez, do tamanho que fez. Sim. Mas o que eles vão fazer? Todos os estádios vão ser o quê? Você vai dobrar e fazer uma mala e levar embora, entendeu? Vão ficar com um estádio para outros só. países que então, é uma coisa assim maravilhosa de ver a percepção das pessoas hoje de você fazer as coisas com essa visão de sustentabilidade. Sim. Não tem mais jeito. É o ESG das empresas. Quer dizer, uma empresa que não tem ESG e alguém... E eu não acho que é só a empresa. É eu, como indivíduo, tenho que entender o que é o ESG. Até porque não adianta você pensar para fora se você não tiver pensar para dentro.
Então, hoje, eu acho assim, como quando veio a qualidade total, quando veio a qualidade de vida, foi um movimento todo que educa todo mundo em relação, eu acho que o ESG está fazendo um movimento muito grande para a gente poder ter esse olhar. Então, é todo mundo com esse olhar, sabe? Não precisa ser uma grande empresa, é todas as pessoas percebendo que o ambiente está em primeiro lugar, a sustentabilidade está em primeiro lugar, as pessoas, e depois uma governança. Porque tudo advém de atitude, é verdade. Lógico. É verdade. E você tem tido muita chamada nesse sentido com o ESG ou com processos nesse caso? Então, na realidade, assim, eu faço palestras, né? As palestras, elas são motivacionais, instigativas, provocadoras, aonde eu vou lá e provoco a importância disso e mostro essa dor de um jeito gostoso, que o cara sai de lá e fala, pô, porque daí ele se conecta com o processo que a empresa está passando, né? E valoriza. Então, quando a empresa está colocando esse processo, está discutindo com as pessoas, está mostrando, porque assim, às vezes fica muito na cúpula, né? E não fica no indivíduo. Então, às vezes, tem coisas que as pessoas não conseguem entender. Eu acho que o meu dom é esse, eu tenho essa facilidade de trazer essa linguagem complicada, complexa, para uma linguagem simples, do dia a dia, do cotidiano, que ele vai ver que faz todo sentido o que a empresa está fazendo. Né? E você tem realmente essa característica muito interessante, e, aliás, não muito comum, né? Mas a pandemia mudou o perfil do público? Eu não sei se mudou o perfil do público, mas o perfil do palestrante mudou, menina. Foi uma loucura. Foi uma loucura essa coisa da pandemia. E eu hoje adoro fazer palestra presencial, porque eu vim do mundo sólido, né? Eu gosto de ter relações sexuais presenciais. Mas esse negócio de palestra online, eu tive que aprender a gostar. Porque, como eu sou uma mulher futurista, né? Uma mulher que gosto, que respeita o futuro, que ama o futuro, e eu acho que tenho essa eu sou muito fácil de desapegar, sabe? Eu não tenho retrovisor, né? Então, quando eu olho para frente, eu tenho essa facilidade. Então, teria que fazer um jeito de palestra que eu gostasse, que eu me sentisse bem. O que acontece nas palestras online? Acontece que as empresas, elas também estão atrapalhadas, né? Então, elas pegam de contato para fazer uma empresa, daí elas colocam você num Zoom ou em qualquer plataforma da vida que eu não vejo as pessoas. Não, você não vai ver, Leila, porque se você vê, pode cair a conexão e tal. Então, é melhor você não ver, depois que você falar tudo, as pessoas podem abrir. Então, conclusão, eu estou sempre falando para mim mesma. E é um horror, porque eu já me vejo o tempo inteiro, eu sou linda, maravilhosa, mas eu quero falar com gente, eu quero ter troca com gente. E daí essa coisa começou a me incomodar. Então, durante a pandemia, eu fiz palestra em drive-in. Foi muito interessante. Ah, que legal. Eu fiz palestra em drive-in, foi ótimo. Uma palestra que quem entrar no meu site vai ver, ter uns vídeos bons de palestra em drive-in. Mas o que aconteceu? A palestra em drive-in é uma coisa também que não te satisfaz, dói muito pra gente. Porque você está fazendo, eu estou lá no palco, maravilhosa, linda, mas eu estou na frente de um monte de carros. Sim. Sabe aquele filme Transforma? Parece que eles se transformar e bater palma. Não, mas eles não se transformam, eles ficam ali parados. Eles começam a mexer com o farol. Mas se eles até podem mexer no farol, mas assim, como ainda não tem a cultura né? Sim. Porque quando é um show, se for um show de rock, um show, é mais fácil, eles podem fazer barulho. Mas uma coisa, mesmo no show, é mais legal estar fora do carro do que dentro do carro. Mas na palestra, se eles fizerem muito barulho, eles atrapalham as outras pessoas, né? Então, talvez só o farol. E eu falei assim, vocês têm vontade de aplaudir, é o farol. Se têm vontade de chorar, é o limpador de para-brisa. Agora, se rir, gente, era melhor buzinar mesmo, né? Mas, assim, foi uma experiência muito interessante. Mas, hoje em dia, na palestra online, eu criei um avatar. Que ótimo. Eu criei um avatar, é uma holografia minha mesma, e eu converso com ela. Ela entra, eu tenho uma holografia de Deus também, porque tem uma hora que eu falo assim, mas o futuro a Deus pertence. E daí aparece Deus e fala assim, nananina, não. É o seu BO. Cuida aí do seu BO. E ele fala assim, vocês têm a embalagem? Tem a nota fiscal? Fizeram o que fizeram, agora quer mandar para mim de novo? Vocês que vão ter que resolver. Então, até Deus aparece na minha palestra. Aparece, eu interajo. E na palestra, aparece claquete também, né? Quando é uma coisa engraçada, tal, eu dou uma placa para alguém, eu dou fisicamente, só que a pessoa pega lá, mas pega, né? E daí, durante a palestra, se ela ri ou se ela aplaude, aparece aqui, aparece aplauso. Tem um jeito de eu criar, um jeito de poder interagir com as pessoas, né? E eu faço com chroma key, eu não faço na minha casa, porque daí a gente queria muito, né? Todo mundo, quero fazer em casa para ter independência. Eu falei, se eu estou vendendo palestra, eu quero dar uma qualidade que eu sei que a qualidade alguém segura. Então, eu vou num estúdio que faz tudo, eu faço a palestra em chroma key, então as imagens fora. Então, fica um show, realmente, fica uma coisa gostosa. Legal, muito bom. E hoje eu tenho até eu consigo ver o chat, não consigo, assim, as pessoas não falam comigo, mas eu consigo ver se sai alguma coisa muito
interessante ali, falar, mas você fulano de tal, tá não sei o quê, sabe? Interage. Dá para Legal, você legal. poder brincar um pouco e fazer uma palestra bem... Bom, eu estou me divertindo com isso, né? É mesmo? Eu estou me divertindo, eu estou contente com isso, porque o importante era me divertir, porque se eu fizer uma coisa sem me divertir, gente, que tédio, que Não, coisa não, horrorosa. não dá. Né? Então, assim, eu não sei como é, eu tenho dado palestra para professores, os professores, coitadinhos dos professores, porque esse coitadinho, quero dizer assim, nesse Não, tá sentido, claro, né? tá claro. Não, hoje em dia tem que tomar cuidado. Saber isso direito. Por quê? Porque eles não estavam acostumados a fazer nem vídeos. Sim, né? é verdade. Então, eles ficam meio complicados, complicador, como é que faz vídeo. Não, como é eles que não olha nem pra estudaram onde- para isso. Como e- é que olha, para onde olha. E assim, eles têm aquela... Eles não são palestrantes, não estão preocupados com show. E quando você põe para tela, você tem que ter um pouco de show, né? Tem que ter. um pouco, porque senão as crianças também não vão Monótono, ver, né? As crianças hoje em dia, com tanta coisa que elas têm que ver, tem que dar alguma coisa a mais, né? Então, eu tenho feito muita coisa para professor e falo assim, gente, solta a sua criatividade, experimenta, né? Porque tudo é uma questão de você experimentar, né? Elas têm uma coisa boa que tem o aluno ali na frente. Mas, olha, falando sério, eu fiz muita palestra para palestrante, Leite, você sabe? Para palestrante não, para professores. Você sabe que em muitas escolas do Brasil, os professores não tinham como fazer por Zoom. Não mesmo. Eles davam aula por WhatsApp, para 1 a 1. Não era em grupo, não. Porque, assim, um tem, outro não tem, um tem pai, outro não tem celular. Gente, era uma coisa assim. O sacrifício desses professores para conseguir manter alguma coisa que a gente sabe Heróis, que foi né? aquém. Gente, Olha, foi uma coisa assim que, olha, os isso- professores têm... É uma Heróis. coisa que eu tenho o maior respeito. Heróis. Isso, infelizmente, Demais. até nas universidades. Também. Não havia prática de trabalho online. E isso trouxe uma dificuldade muito grande, porque o professor teve que ser desenvolvido também nessa nova comunicação. Isso é complicado, porque, como você falou, eu falo para mim. É. Né? Então, como é que funciona isso? É verdade. Né? Você tem razão quanto ao fato de que, inclusive, algumas empresas até sugerem de que não se abra a câmera para não cair a conexão. Então, você não sabe com quem você está falando. sabe. Não tem reação, né? Na verdade, E- nem sabe se a pessoa está lá, né? Porque, assim, acredito que alguns estão. Outros podem estar fazendo outra coisa, está vendo o Netflix dele e tudo bem. Não, mas vamos e venhamos. Quer dizer, o cara está trabalhando o dia inteiro. Fala, vai ser essa palestra, que quem quer, não sei o quê. Sabe? Enfim, quer dizer, isso não é... Às vezes a pessoa não está afim de... Enfim, dela tem essa liberdade, está na casa dela, ninguém pode parar o olho dela em frente à tela e falar, você está aqui, vem assistindo. Nesse caso, Não. deixa eu explorá-la um pouco mais. Tá. São as tuas dicas que eu amei para home office. Então, eu acho que tem umas dicas bem interessantes para home office, que eu acho assim que, primeiro, é a gente criar uma rotina, né? Porque se a gente não criar uma rotina, uma disciplina, a nossa tendência diante de uma tela é que ela é tão embriagadora, né? Que você vai fazer, não, agora só mais, para tirar isso da frente. E quando você vê, você está trabalhando muito mais horas do que você trabalhava na época presencial. E não é porque a empresa está exigindo isso, mas é uma tendência muito grande das pessoas dúvida. estarem dando muito mais do que elas davam. Eu acho que agora está começando a ter um equilíbrio. E eu acho que as pessoas aprenderam. Mas é muito interessante uma coisa que eu vou te falar, Leite, que eu acho assim, que a gente tem que entender quem tem caráter e tem disposição e tem a sua maneira de ser, a sua emoção, o seu intelecto, quer fazer um online, tem gente que precisa do presencial. Eu, por exemplo, meu lindo, eu preciso do presencial. Se eu ficar o tempo inteiro na minha casa, em frente a uma tela, eu fico louca. Não sei como é que eu vou fazer lá quando eu for para Marte. Porque eu preciso sair um pouquinho. De vez em quando então eu vou sair para a estratosfera lá, Isso, ou vai dar para a uma- nave espacial, ficar lá. Porque assim, eu não aguentaria ficar o tempo inteiro, entendeu? Sim, sim. É uma espécie de uma claustrofobia. Então, por exemplo, quando eu não podia fazer nada, eu tinha que o quê? Eu ia 2 vezes por semana, 2 vezes por dia no supermercado. Eu parava o trabalho e ia no supermercado 2 vezes por dia. Por quê? Para poder sair da minha casa, para poder... Porque era o único lugar... No começo, lembra? Lembro, Na pandemia lembro. que a gente não podia ir para lugar nenhum. Sim, tava Pois tudo ia no bem. supermercado. Então, eu ia no supermercado 2 vezes por dia. E quando eu ia no supermercado, para eu não ficar muito carente, e no meu Waze, eu ponho o Waze para ir no supermercado. Eu sei ir no supermercado, mas eu ponho o Waze. Daí eu errava o caminho de propósito. Para ele falar com você. E o meu Waze fala em espanhol. Ele fala assim, Ah, que ótimo. ele fala assim, guapa, se equivocaste, guapa. Que passa contigo, guapa? E eu errava de novo. Ele falou assim, carinho, estou aqui. Daí a Síria, aquela Carência da psicopata, pessoa. falava assim... Você me chamou, eu falei, não te chamei, não. Porque Ah, a sim, cimenta, também. a Siri, Nossa. louca. Falou assim, eu falei, vai dormir, Siri. Ela falou assim,
Seres humanos que dormem. Eu não fui programada para dormir. Eu falei, não me irrita. Daí ela me falou assim, olha o que eu achei para você na internet. Eu falei assim, o que você achou? Não pedi nada. Daí eu fui ver. Ela achou um texto que dizia assim, seres humanos que não dormem desenvolvem demência e Alzheimer. Eu falei, olha... Tá mexendo com você. Tá mexendo comigo. Então, eu acho assim, que uma das coisas muito importantes é você perceber qual que é o seu limite, né? O seu limite. Seu equilíbrio. O seu equilíbrio. Se você produz melhor no online, no home office, ou se você produz melhor indo vendo as pessoas. Ou se para você meio a meio está legal. Muitas empresas estão fazendo esse trabalho. Então, assim, eu tenho que aprender. Primeiro me conhecer. Como é que eu produzo melhor? Como é que se eu tenho que trabalhar offline? Online, e eu tenho que trabalhar da minha casa, não tem jeito, a empresa quer isso, o que eu tenho que fazer? Ver as melhores condições para eu poder ter o melhor resultado. Me sinto, como eu te falei, eu fui procurar um jeito de fazer palestra online que eu me divirta, que eu me sinta bem. Então, você tem que procurar dentro da sua casa um jeito que você consiga trabalhar de um jeito gostoso. Por exemplo, você precisa trabalhar o dia inteiro na sua casa, num quartinho pequenininho, às vezes num lugar que não tem parede aqui, parede ali, que você não vê uma janela, que você não vê nada. Quer dizer, é complicado, quer dizer, que condições que essas pessoas estão trabalhando. A gente não sabe. Às vezes a pessoa, ela nem pensa nisso. Eu tenho que trabalhar, estou empregada, graças a Deus, e fica dentro daquela gaveta ali, dentro de um armário ali, com o seu computador, com a sua casa, porque cada um tem que se adaptar também na sua casa. Como é que foi verdade. isso? Nem todo mundo tem um escritório dentro de casa, um lugar para poder fazer. E cachorro, barulho, criança, gente que fala... Tem gente que com barulho se desconcentra. Tem gente que com barulho não se desconcentra. Então, acho que o mais importante, Leite, para mim, é a pessoa ter o autoconhecimento dela, saber o que faz com que ela tenha maior desempenho, que melhor desempenho dela, que ela se sinta bem, que ela se sinta tranquila, e tentar adequar isso o melhor possível. Tem um ponto que eu valorizei muito, que é a questão da rotina. Horários para começar, horários para terminar, horários para café. Acho isso excepcional no trabalho online. Agora, tem uma outra coisa que eu estava pensando. Leite, vocês que trabalham também muito com empresas, eu estava pensando uma coisa muito interessante. Tem uma coisa que as empresas me chamam muito, que elas se incomodam um pouco, que é o seguinte, que é a questão de você ficar longe da cultura da empresa. Você isso que eu ia te perguntar agora. Porque a convivência das pessoas forma a cultura da empresa. E ali você vai ficando, às vezes você pode ficar uma semana sem falar com ninguém, falando. Sim. Você vai escrever para o chat e tal, que é diferente, né? Você escreveu, eu interpreto como eu quero que você está escrevendo, do que a gente falar, a gente sentir a energia do outro, a respiração do outro, ou ver, né? Que também tem outra questão. Mas olha que interessante, eu acho que é importante, nesse caso, você lembra que quando eu fiz muita palestra para Cowork, então o pessoal do Cowork, que era duro, né? Aquele Cowork presencial ali, que ele tinha que ficar aí, naquela cabine lá que eles ficavam, falaram assim, sempre quando você entra na sua cabine, põe alguma coisa sua, que é a foto da sua criança, uma viagem que você fez, alguma coisa que quando você olha, te dá uma lembrança, essa lembrança de endorfina, te dá um bem-estar e você até sente um ventinho, um refresh, né? Por quê? Porque nós temos esse recurso, que é a lembrança, que é uma coisa maravilhosa, na verdade. Então, agora nós temos que fazer o inverso. A pessoa, quando ela está trabalhando na casa dela, ela tem que ter alguma coisa da empresa e que ter orgulho de ela fazer parte daquela empresa. Agora, como eu sou do marketing, eu fazia o seguinte... Eu já dava uma camiseta para todo mundo da empresa, uma cueca, uma calcinha para todo mundo da empresa. Um pijama. Um pijama. Gente, eu fui fazer uma palestra para uma empresa. Fui fazer uma palestra para uma empresa que era de agronegócio. E o slogan dele era tem que crescer. Eu não lembro o nome da empresa, mas também, se tiver, acho que também nem falaria aqui. Mas o slogan da empresa era tem que crescer. Então eu falei, gente. Camiseta da empresa todo mundo veste, não é verdade? Porque lavou tá limpa, não é verdade? Agora, a cueca ou a calcinha é uma coisa da sua intimidade. Você não dá para o outro uma cueca, uma calcinha, é uma coisa sua, não é verdade? Você não vai vestir a do outro. Então, eu falei, olha, nessa empresa aqui, que era uma empresa de agronegócio, você tinha que fazer umas calcinhas e colocar assim, era para vendedores. Na parte de trás, coloca a logomarca da empresa e na frente coloca tem que crescer. Tem que crescer. Gente, quando o cara veste aquela cueca de manhã, ele já se sente poderoso. Com certeza. Poderoso. Porque tudo é imaginação. Só uma pergunta, tudo eles é a nossa usaram mente. a tua sugestão? Mas tudo é a mente da gente, né? O que a gente sente, o orgulho que a gente sente. Então, assim, eu acho que teria que criar alguma coisa que é o orgulho que você tem da empresa, a missão da empresa, enfim, o propósito da empresa, alguma coisa que faz sentido para esse grupo de pessoas, para poder estar fazendo parte dele e tá lembrando, não é verdade? Ótimo. Não, a são gente empresas. Na nossa casa, a gente não tem a fotografia, se você está bem casada, você tem a fotografia do casamento, né? Se você gosta da sua sogra, você tem a fotografia da sogra ali. Então, a gente tem coisas que
que é para criar esse link interno, né, da memória, que é uma coisa maravilhosa ter memória, né? Maravilhoso. Nós vivemos, a memória faz parte da gente. As fotos servem para isso. Lógico. Agora, falando em memória, me lembrei aqui que você falou que foi para Dubai. E lá em Dubai, o que você foi fazer em Dubai, gente? Você vai para Marte, vai para Dubai, o que está acontecendo? Pior que ela não falou só em Dubai, ela falou também de um crush lá. Como é que é isso? É o Bezos. É o presidente, é o presidente. É o sheik. É o sheik de lá. Nossa. Mas tirando o sheik, quem que você foi ver, né? Que coisa maravilhosa. Chama Expo 2020, né? Porque, na realidade, ele aconteceu em 2020, aconteceu agora em 2022. É uma feira internacional que acontece de 5 em 5 anos, há 170 anos no planeta Terra, no mundo, na Terra. Nossa. E acontece de 5 em 5 anos. E ela começou com poucos países, né? E agora o Sheik conseguiu ser a maior feira, que ele tinha 190 países juntos, 192 países. Acho que antes dele aqui teve uma grande feira, acho que foi 120 ou 130 países. Mas 192 países, né? Mas o Sheik foi muito poderoso, porque ele falou assim que ele queria a maior feira do mundo. E daí o que ele falou assim, quem não tiver dinheiro para vir, eu pago para vir. Esse Sheik é poderoso. Se eu soubesse disso antes. Então, por exemplo, eu tive na Nigéria. Quando eu estava indo para a feira, eu li que a Nigéria era um país que estava lá, que foi um dos que recebeu esse convite para ir, foi e tal. E que eles disseram assim, porque cada um foi contribuir com o que cada país estava falando da sua cultura, da sua gastronomia, da sua história, mas principalmente do que ela quer agregar no planeta Terra para o futuro, em termos de sustentabilidade, de mobilidade, de como a gente vai estar acompanhando e criando esse futuro. A feira chamava assim, Conectando Mentes, Criando o Futuro. E durante a feira, que foram 6 meses, sempre são 6 meses, tinha várias discussões e trocas e as pessoas se somavam, faziam as grandes países podem fazer parcerias em muitos. Era uma oportunidade, era uma grande oportunidade, dependendo da visão do que você fosse ver. Eu me senti na Arca de Noé. É como você está num lugar onde todos os países estão em paz. E trazendo o seu melhor e sentindo a mesma dor que todo mundo está sentindo, que é essa dor da mudança climática, dessa velocidade, da tecnologia, de tudo que nós estamos caminhando. Não estava tendo a guerra ainda da Ucrânia e da Rússia, e eu fui no stand, que é um pavilhão, né? São prédios enormes. São 4 mil quilômetros. Não. 4 mil. 4 mil quilômetros quadrados de área. E são prédios enormes, são pavilhões, às vezes de 4 andares e tal, que esse lugar aqui vai virar um bairro. Vai virar um bairro. E esse bairro, ele chama de bairro, que é o bairro mais moderno que tem, chama 15 minutos, que tudo está a 15 minutos da sua casa. Porque, ao mesmo tempo que a gente pensa numa mobilidade para facilitar que a gente se mova de um lugar do outro, é paradoxo, você pensa numa antimobilidade, para evitar que as pessoas tenham que andar tanto, onde elas possam ter tudo próximo da casa delas. E só ter que fazer essas grandes mobilidades quando precisa. Então, ao mesmo tempo que lá tinha esses trens a jatos, né, essas coisas, essas mobilidades enormes, de aviões, de tudo isso, tinha, ao mesmo tempo, esse trabalho de mostrar a importância de você criar um ambiente onde você pode fazer tudo próximo da sua casa a 15 minutos. Não, maravilhoso. Então, foi uma coisa assim espetacular. Aí você produziu um documentário. Eu produzi um documentário que eu estou lançando a semana que vem. Então, quem me seguiu, os meus seguidores... Bom, quando isso for Qual que é o arroba? Tem que pôr o arroba aí depois? Da Leila? Põe @leilanavarro.oficial. É isso aí. E daí coloca lá, porque assim, vai ser uma coisa... E vai ser de graça? Vai tá... não, gratuitamente. Porque a gente tem certas coisas que é gratuitamente que a gente faz, porque eu tive essa oportunidade, eu fiquei dentro dessa cidade, porque no fim era uma cidade, eu fiquei num hotel lá dentro, tudo com sustentabilidade. Não tinha uma garrafinha PET, não tinha. Todo mundo Essa lá... aqui é reciclável mesmo, é reciclada, tá? Que legal. Vai ser. Não, vai ser. Não, vai ser só para... Não, mas é interessante de você ver, passou milhões de pessoas nessa Expo e não tinha lixo de PET. Você fala assim, nossa, mas como assim? Eles tinham, em vários lugares, tinham um ponto de água, que você tinha água... Aí você levava sua garrafinha. Sua garrafinha e você punha e preenchia a sua água. Então, assim, não quer dizer, é uma educação, né? Porque, ao mesmo tempo que você vai comprar uma água PET, qual que é o problema de você achar... A gente não tem que procurar um lugar para vender água, você procura um lugar que tenha um bebedouro. Mas então é algo que dá para treinar nas pessoas, né, Leila? É algo que, inclusive, você faz nas suas palestras. Agora, lá tinha muita coisa de tecnologia. Por exemplo, você comprava alguma coisa pelo... Eu estava andando na feira. Eu tinha lá
um sistema que você comprava uma comida, um lanche, alguma coisa, e você estava andando numa feira. E daí vinha um robozinho, que era um carrinho, que era um robô, não tinha gente, era um carrinho, que vinha atrás de você. Quando ele chegava perto de você, ele te chamava, e daí você olhava para trás, você Ele abria, estava te pegava entregando o seu- seu tá, negócio. e ele vinha atrás de um carrinho que vinha atrás dele, era muito engraçado, né? Esses carrinhos, né? Então, assim, tinha um monte de coisa. Fui lá em lugares que era um robô que que te servia. O robô, a gente sempre imagina num humanoide, mas muitas vezes os robôs são braços. São braços que vêm, te preparam um coquetel, te preparam uma comida e te entregam. E daí eu fui, até isso está no documentário, eu fui no Cazaquistão, que é um país que eu nem sabia que existia, Cazaquistão, agora amo o Cazaquistão, maravilhoso. E o Cazaquistão, ele fez muita tecnologia, porque tem país que eu não imaginava que está tão ligado na tecnologia, sabe? Era um bombardeamento de tecnologia, tudo isso procurando uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor humana. Esse é o grande objetivo. Isso geral, ou seja, os países que frequentavam tinham todo tipo de postura política, por exemplo? Sim, tinha todos os países. Tem a China, estava a China. Nossa, o prédio da China estava maravilhoso também, o edifício da China, as coisas que eles trouxeram. Mas quem mais chamou a atenção da gente eram os países do Oriente Médio. Parece, eu não sei, que eles estavam... Acho que eles estavam... Foi a primeira vez que essa feira aconteceu no Oriente Médio. Ah, foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Então, acho que eles também estavam querendo mostrar tudo, né, gente? Tá. Aquilo era uma coisa, assim, umas coisas espetaculosas, né? Muito legal, muito legal. Eu nem sei se... Eu preciso ver se esse Cazaquistão é muito rico, mas eu quero te contar o que eu vi no Ela precisa ver. Não, porque assim, quando eu entrei lá, super tecnológico, gente, eu fiquei impressionada Muito de bom. ver. É que eles levaram E daí, o melhor de cada país, daí né? você fala assim, eu quero me interessar mais, porque eu queria saber. Porque assim, ao mesmo tempo que ele levou muita coisa tecnológica, tinha muitos painéis, sempre com vídeos, com coisas, com movimentos, mostrando, eles gostam de mostrar a história deles. Ok. Porque todos tiveram uma história muito Sim, dura, pô, do mundo inteiro, né? Sim, sim. Mas aquele Oriente Médio, você vê, Dubai, há 50 anos atrás, era deserto, Era né? deserto. Então, você veja que ali o negócio... Mas daí esse lugar, esse Cazaquistão, então você via tudo e tal. E quando você chegava no fim da feira, né, do pavilhão deles, você entrava numa sala enorme, todo mundo sentava numas banquetinhas, tudo muito clean, parecendo que você estava, sei lá, numa nave espacial. Eu adoro essas coisas. E daí tinha um telão, assim, assim, em semicírculo ali na frente, e tinha um braço de um robô. Daí você sentava lá, começavam umas luzes. Daí, gente, começavam umas imagens da Terra, de tal, umas imagens maravilhosas. E esse braço do robô começava a se mexer e dançar conforme as imagens, trabalhar Ok. com a imagem. Mas daí, eu estava ali vendo o braço, aquelas imagens. Nisso, do meio do chão, sai um homem. Um homem, ele deve ser um atleta, um homem... Não, porque o homem é muito bonito, né? O ser humano. Ele é um homem atleta com uma roupa toda platinada, grudada no corpo dele, e ele sai aquele homem, e daí ele começa a dançar com... Ai, gente, mas olha, saiu lágrima do meu olho. Porque ele começa a dançar com o robô, e o robô defende ele, daí eles vão numa viagem espacial, e daí vem a mudança climática, e o robô salva ele, e não sei o quê. E ele, olha, uma coisa bonita, mas assim, era arte, era estético, era música, era imagens, e era aquela dança da mão do robô. Era uma mão enorme. Tem uma hora que o homem vem aqui em cima, dentro do robô, ele deita como se ele estivesse em posição fetal, e ele fica, porque era uma mão enorme, ele fica em posição fetal na mão do robô. Quer dizer, era tudo isso mais a mensagem. Ah, que maravilha. Gente, eu ficava doida. Eu saí de lá assim, que eu falei, meu Deus, coisa bonita. Porque a gente sempre imagina a máquina como a máquina sendo, vai tirar nosso emprego, vai acabar com a gente. Substituindo a Vai, gente. E daí eles estão mostrando que a máquina... Não é para isso que a gente criou a máquina. A gente não criou a máquina para acabar com a gente. A gente criou para melhorar a nossa vida. esse é o Para ela princípio. fazer coisas que nós não fazemos. Tanto é que em Marte, quem vai colonizar Marte não são os humanos. Eles vão mandar robô primeiro para lá. Então, quer dizer, é muito interessante. Quer dizer, gente, eu não sei o que vai acontecer com o mundo, porque pode acontecer de tudo nesse mundo, né? Eu, quando começou essa guerra da Ucrânia e da Rússia, eu falei assim, nossa, isso não estava programado aqui no meu... Né? Porque assim, você não espera, você está saindo de uma pandemia, Lógico. vem um negócio desse, você fala assim, gente, então o mundo está tendo tantas coisas como essa, como que nós estamos tendo no Brasil esses derretimentos, eu falo assim, é o morro derretendo, né? Essas coisas assim que você fala assim, meu Deus, tanto enchente, tantas coisas, então não está tempo nem de você digerir, né? Então, quando você vê que a máquina, porque vamos supor, nós estamos vendo um monte de gente, de bombeiros, tentando salvar as pessoas. Sim. Talvez possam ter tecnologias que Sem pudessem dúvida. achar, fazer de um jeito Sem dúvida. que nós, humanos,
E que não sacrifique outros seres é. humanos, né? Porque também é muito perigoso. Porque é muito perigoso. Não, Então, nós assim, temos que usar e desenvolver tecnologicamente absurdamente. Lógico, esse é o caminho da evolução. Então, mas assim, tem muita gente que tem resistência, né? E fica contra a máquina. Eu assim, gente, não pode nem, não é 8 nem 80. Eu acho que a gente tem que saber lidar, é uma coisa nova, nós vamos aprender com isso. O problema não está na tecnologia, mas no uso. Isso mesmo. Agora, tem uma coisa que eu ouvi muito interessante, que eles falam muito lá, que é o seguinte: não adianta você querer construir o carro e não pensar no tráfego que você vai criar, no trânsito que você vai criar, e na poluição que você vai criar. Então, é lógico, a gente tem que criar coisas novas, tecnologias, e procurar ver para onde que pode nos levar isso. Que tipo de coisas que eu tenho que fazer? Então, por exemplo, a inteligência artificial. Ação e reação, quais são as consequências do que eu estou A fazendo? própria inteligência artificial, eles estão buscando leis, coisas que possam proteger, coisas, enfim. Tem que pensar, porque se deixar totalmente ilimitado, a ciência chegou num ponto que a ciência está podendo fazer muita coisa, né? Pois é, Se a ciência está indo para um lugar que você fica assim, gente do céu. E muitas coisas maravilhosas. Você sabia que tem umas células sintéticas que elas são capazes de absorver o seu excesso de CO2 para melhorar a camada de ozônio? Quer dizer, nós vamos poder fazer coisas fantásticas, entendeu? Não tenha dúvida, porque, na verdade, o ser humano ele tem uma capacidade absurda e não compreensível ainda. Tá? O grande problema é que nós ainda somos muito imperfeitos e o que vamos fazer com isso é que me preocupa. Não preciso ir muito longe, é só pensar na maravilha que é a energia nuclear. Mas como usá-la, né? Usar do jeito adequado. Porque na medicina... Pois é. Na medicina, ela é muito efetiva. Né? Eu tava, inclusive, lá tinha muito... Na própria China, eles fazem um trabalho muito grande de energia nuclear para a saúde, sabe? Na parte médica. Então, assim, eu vi coisas incríveis. Nem dá tempo de ver tudo. Né, lá também tinha a questão de genética também? Da área genética, né? Quer dizer, não é que mostrava, né? Mostrava em vídeos, ou podia mostrar algumas coisas. Não tinha uma coisa especificamente disso. Quanto tempo você ficou lá? Olha, eu fui muito chique. Eu fiquei num hotel não, porque eu já fui para arrebentar. Eu fiquei num hotel dentro da feira. Então a feira construiu um hotel. Então tinha um hotel e eu fiquei nesse hotel dentro da feira, porque eu não quero ter que ir para a cidade, voltar, porque está meio afastado da cidade. Então eu fiquei dentro da feira 5 dias. Foi uma coisa assim maravilhosa. Deu para. Que legal você trazer para a gente. Mas eu ficaria até mais. E não, e faça um convite. Eu vou fazer umas comitivas para irem comigo para o Japão em 2025. Ô, Bernardo, se a gente começar a guardar dinheiro agora, você acha que a gente consegue ir... Bom, depende. Precisa guardar em ien, precisa guardar em dólar. 2025 vai ser no Japão. Que legal. E aqui... A mesma feira vai ser no Japão? Então, o tema aqui foi sustentabilidade, mobilidade e oportunidades. No Japão, sabe qual vai ser o tema? Porque eles sempre estão adiante do nosso tempo. Alimentação, comida. Vai ser forte, hein? Muito interessante. Aliás, vai estar no momento exato do problema. E eu vou falar uma coisa que forte. Não, é muito interessante, porque assim, tudo que eu vi lá em termos de sustentabilidade, de coisas, nossa, foi maravilhoso. Tinha uns lugares lá que você tinha uma experiência, porque tudo que se faz hoje, eu até falo que a minha palestra é imersiva, porque agora tudo é imersivo, entendeu? Eu quero ter uma relação imersiva, minha palestra é imersiva, meu livro é imersivo. Hoje tudo tem que ser imersivo. Mas lá tudo era imersivo. E a gente, então, entrava embaixo da terra, olha que coisa bonita, você entrava embaixo da terra e você via as raízes, você via tudo, e você ia conversando com eles, mostrando como as raízes, os micróbios, as coisas, tudo que tem embaixo da terra, eles são como se fossem Bluetooth. Eles mandam mensagem um para o outro, eles se comunicam, tudo. É uma troca tão grande, a natureza é conexão. No fim, a natureza é a conexão. E deles mostram como nós também somos conexões. A biologia é conexão, tudo é conexão. Sim. E daí ele mostra, daí você está naquele lugar bonito da natureza e tal, vai saindo. Então, quando você sai, você se bate com o quê? Com um monte de lixo, com um monte de pets. E daí começa a inundação, começa a pegar fogo nos lugares. E daí você fala assim, uau. Mas sabe assim, quando você leva um tapa na cara? Agora, Leila... Bernardo, eu vou perguntar aqui para a Leila, que eu fico assim, ouvindo ela falar agora, essa última parte aqui da questão do como ela amou, de como ela está trazendo isso para as empresas, para a gente, de uma forma que transforme. Porque mais do que fazer uma palestra para as pessoas rirem, é a gente ser transformado. Verdade. É a gente sair no dia seguinte, né? E assim, falar, não, pensando bem...
vou fazer diferente, pensando bem, vou, sei lá, trazer isso para a vida. Então, a sua visão, mais do que fazer as pessoas rirem ou qualquer coisa que acontece também, e é bom porque vai te ajudar a gente a absorver isso, é conseguir mudar a consciência em relação a tudo, as pessoas, a natureza, aos recursos que a gente tem, né? E eu espero que as empresas estejam vendo essa maravilha aqui, ó. Mas as empresas estão... Elas estão vendo, né? preparadas para isso? Há mais do que as empresas, os profissionais também? Então, olha, eu trabalho só com empresas, sabe, que a gente viaja esse Brasil todo. Eu vejo coisas muito legais sendo feitas. Movimentação. Tem um movimento assim, sabe, cada vez mais e cada vez maior. Então, eu vejo muitas empresas, inclusive até as próprias startups, hoje todo mundo tem que ter um impacto social, todo mundo está conectado com as ODS, com as 17 ODS da Agenda 2030, quer dizer, Sim. Isso é uma coisa assim que não dá para a pessoa começar a conversar com você e não falar disso, né? Então, acho que existe uma responsabilidade de você ser uma empresa também de impacto social, de você ter resultado, mas você está fazendo alguma coisa que transforma a sociedade para o melhor. Eu acho que todas... E isso hoje é uma coisa que começa a ter uma preocupação, porque quando você vai fazer vem fazer uma grande venda, fazer uma transação, tem muitas empresas que não compram se você não tiver a sua legalização, tudinho certinho, todas as certificações, né? Então, cada vez isso está ficando mais forte, né? Isso você sente? Eu sinto. Graças a Deus eu sinto, porque senão eu não ia querer viver 130 anos, né? Até 130 anos. Não. Esperança. Então, eu tenho muita esperança que... Porque é o seguinte, sabe? A gente ouve mais coisas ruins do que coisas boas. Infelizmente, parece que a televisão ou os meios de comunicação têm uma tendência de trazer mais o que é ruim, talvez para chocar, para deixar as pessoas preocupadas para fazer alguma coisa. É porque dá ibope também. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que a gente podia trazer, gente, tem coisa fazendo assim, isso acontece, mas já tem gente fazendo isso, existe essa experiência, existe isso. Porque, às vezes, você não vai ter que fazer um grande investimento para fazer certas coisas. Uhum. Eu tenho um país que eu adoro, eu estou tirando a cidadania dele até agora, porque eu nasci no Brasil, fisicamente, eu tenho a cidadania física do Brasil, mas eu queria ter uma cidadania digital, porque depois eu estou indo para o metaverso, que eu quero ter uma cidadania no metaverso, porque eu sou uma mulher assim. À frente do seu tempo. Muito bom. E a Estônia é o único país que dá cidadania digital. E a Estônia é um país totalmente digital. É uma coisa assim, impressionante. A Estônia, quando ela se separou da União Soviética, eles fizeram uma reunião e falaram, gente, o que a gente pode fazer? Nós somos um país pequeno, que tem mais frio que tem mais épocas de frio, de neves, que a gente fica impossibilitado de plantar, de fazer um monte de coisas. Então, nós não temos tanta riqueza, né? Como é que a gente pode fazer para a gente poder ampliar o nosso potencial, o nosso PIB e tal? E daí eles resolveram que, se eles fossem o país mais digital do mundo, se eles chegassem nisso, eles podiam fazer uma coisa que eles fizeram. Então, eles são o país mais digital do mundo, tudo é digital lá, a educação é digital, a saúde é digital, a administração do Estado é digital. Você não tem cartório, não tem que lá ver se você está vivo ou não está vivo, não tem aquele negócio de... prova de vida. Prova de vida. E quando você assina, tem que ir no cartório para ver se reconhecer você... firma. Reconhecer firma. Gente, umas coisas tão burocráticas no Brasil, que lá você tem quando você nasce, você já tem um número, e esse número tudo está conectado a esse número, e é tudo lindo, maravilhoso. Bom, tudo não tem papel. Não tem papel em nada. E daí o que eles fizeram? Eles disseram assim, se nós chegamos nesse ponto, nós podemos fazer o quê? Criar uma cidadania digital, aonde outras pessoas de outros países podem ser cidadão digital aqui e montar empresas digitais aqui. E daí empresta dinheiro, usa o banco, faz o serviço e tal, tudo digital a partir da Estônia. E a Estônia, como ela está na União Soviética, na União, que horror, hein? União Soviética, pelo amor de Deus. Ó, Senhor, não pode ser isso. E a Estônia, como ela está na União Europeia, Sim. Ela acaba, se você tem uma empresa digital lá, você acaba se conectando com toda, e podendo fazer negociações com todo o sistema, né, É sem limites o digital, né? Então, mas sem o que eu acho legal, assim, você pode crescer no outro lugar, né? Então, agora estou tirando a minha cidadania para ver como é que eu faço. Eu vou, talvez, abrir uma empresa digital lá e quero ter essa experiência, entendeu? Como o meu metaverso, também já estou criando meu metaverso, porque aconteceu o seguinte, eu fui convidada para ir num casamento, no metaverso, eu não tinha roupa para ir, porque, na verdade, eu não tinha nem avatar para ir. Porque, para você ir no metaverso, você tem que ter um avatar, tem que ter roupa, porque o avatar é empelado. Então, o que aconteceu? Eu não tinha, e daí eu recebi o convite, e o convite explicava tudo. Olha, para você ir no meu casamento, você tem que entrar aqui, não sei o quê, fazer o avatar. Tinha tanta coisa que eu não sabia fazer. Então, agora eu contratei uma pessoa para me fazer um avatar. Eu já quero ter uma roupa de casamento, pelo menos já tenho uma roupa de casamento.
para não perder as festas de casamento. Pelo amor de Deus. Não é? Isso é um absurdo. Eu posso ser uma sem teto no metaverso, mas sem roupa de casamento eu não sou. Eu fico ali num cantinho. Maravilha. Eu fico ali num cantinho e vou nos casamentos que me convidam. Pelo amor de Deus. Ô, Leila, na prática, como é que é isso para as empresas? O que elas já podem estar começando a fazer dentro desse metaverso que pode estar ajudando as pessoas, os funcionários? O que você consegue já vislumbrar assim, um pouquinho? É claro que esse assunto é gigante, Então, mas... eu acho que eu nasci num mundo sólido. Para mim é muito difícil realizar isso. Eu fico pensando. Eu falei para esse cara, se eu tiver que... Eu quero meu avatar, eu quero a roupa, mas se eu tiver que pagar por isso, eu prefiro viajar. Não é joguinho de videogame, você tem que estar jogando para ganhar vida, para ganhar roupa. Prefiro viajar. Então, assim, eu ainda não consegui, eu já assisti várias palestras de metaverso, fiz um curso de metaverso para poder entender um pouco, porque eu gosto como Bitcoin. Eu quero entender essas coisas, né? Eu gosto também. Agora tem um NFT, né? Eu fiz uma obra de arte, eu tenho um NFT, estou pondo agora... Para as pessoas verem como é. Que são coisas simples, mas você pode ter, se vão comprar ou não vão comprar, não sei, mas enfim. Eu queria experimentar, porque se eu experimento, eu entendo melhor o que é. Agora, um NFT, você tem uma obra de arte de um jeito que é um jeito de algoritmos ali, que, na realidade, você vai ter uma certificação disso só, porque qualquer pessoa pode copiar aquilo lá, mas você tem direito... É como se fosse dono do certificado, isso que é o seu poder. É uma coisa louca ainda para mim, não consigo entender, porque eu não daria valor para isso, né? Mas tem gente que dá, e está mudando tanta coisa, Sim, né? é verdade. Eu estou querendo só entender, eu ainda não entendo. Mas ainda Tá. tem muita coisa para ser definida, inclusive em termos de metaverso, não tem uma definição tem. clara Agora, ainda. é lógico que as empresas, muitas empresas estão entrando porque não querem perder espaço Lógico, em termos de lógico, marketing, de posicionamento. lógico. Mas é uma coisa, às vezes, é um pouco louca, às vezes, né? Porque você lembra quando teve, antes do metaverso, teve aquele outro negócio que era o... Que era um mundo também, que era um mundo, não era como o metaverso, mas era um mundo... Second Life. O Second Life, muita gente gastou dinheiro, pôs lá, muitas empresas tinha e não deu em nada, né? Talvez não foi a época certa, não tinha a tecnologia certa. Quer dizer, esse negócio do metaverso, eu também não sei o que Tem que vai... amadurecer. Ninguém também não sei o que vai Mais ser. uma roupa de casamento. Não, isso é fundamental. Isso tem que ter, porque como é que eu vou Eu ficar não falando do sei casamento? para que vai servir isso nas empresas, mas a minha roupa de casamento... Gente, eu não esperava receber um convite de casamento. Mas, Que gente, legal. coisa engraçada. Leila, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, uma mensagem. Evidentemente, você pode interromper com outras perguntas. Mas, tudo bem. Primeiro, uma mensagem para o nosso público. Tá? Do ponto de vista de tudo que você desenvolveu nesses 21 anos, na tua experiência, na tua expertise. Depois eu quero ouvir o rap de novo. Mas só se você fizer coreografia agora. Eu faço, não tem problema nenhum. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento... Para pra lá. Nós estamos vivendo um momento muito especial, onde o líder também está perguntando qual que é o meu lugar, o que eu faço aqui agora, né? Mas não é só o líder, todo mundo que entrou com um propósito, que tinha uma ideia, está revendo, está repensando. Então, nós estamos num momento novo, onde todo mundo tem que se conversar muito. Tem aqui? Todo mundo tem que se conversar muito e tem que fazer essa passagem junto, criar, sabe, co-criar esse futuro. Eu acho que nós temos muitas chances de fazer um mundo muito melhor, mas nós temos que dar uma parada, ver o que nós queremos levar para esse futuro, ver o que não tem mais necessidade, o que nós temos que transformar, está revisitando, né? Como eu acho que nós fizemos isso na pandemia muito bem, todo mundo, no fim, como a gente acabou ficando em casa, a gente acabou tendo que rever muitas coisas, e você viu quantas coisas que você usava, que você pensava, usava por automatismo, né? Coisa que você tinha e que você nem usava, né? Você começou a perceber quantas coisas que você não valorizava e que é coisa que tem mais valor na sua vida, e quantas coisas que você valorizava e que realmente isso nem tem tanto sentido. Então, as pessoas começaram a fazer uma série de perguntas. E agora, nessa volta que nós estamos tendo, diferente ainda, que é uma coisa nova para muitos, eu acho que todas as empresas, de uma maneira, algumas mudaram radicalmente, algumas meio que mudaram, mas, de qualquer maneira, todo mundo teve uma pequena mudança, porque o mundo é híbrido, de verdade. Quando você vê que a guerra da Ucrânia e da Rússia é uma guerra híbrida, né? Todos nós estamos participando. É uma guerra mundial, se você queira ou não queira, é uma guerra mundial, está todo mundo participando disso, né? Está na nossa casa. Como todos os incidentes catastróficos que estão tendo no planeta Terra em relação à mudança climática. Então, é uma hora que eu acho que nós aprendemos 3 palavras, para mim, tem 3 palavras que nós aprendemos com a pandemia. Primeiro foi o desapego.
Porque quanto mais você for apegado, tiver necessidade, você pesa mais a sua empresa, pesa mais a sua história, pesa mais a sua vida. Então, deixe mais leve a sua vida, veja o que é necessário mesmo para levar. Mas sempre esteja com a cabeça aberta, sabe, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota. Então, esse desapego te deixa mais leve, porque você tem que ter velocidade. Para ser veloz, tem que estar leve. Pensa nisso, a gente pode conversar mais sobre isso. A outra coisa é a gratidão. Eu acho que se falou tanto na pandemia em gratidão, é uma coisa muito interessante. Eu levo a gratidão como uma coisa pessoal. Eu acho que eu sou uma mulher feliz, porque eu sou uma mulher grata, que quando eu durmo, eu me aplaudo para dormir e agradeço o dia maravilhoso que eu tive. Porque eu vou ver o que fartou no meu dia, o que eu aprendi. Eu não fui ver o que falta. Se eu ficar olhando o que falta, gente, eu nem saía da cama. Mas como eu olho o que farta, eu sou uma mulher feliz e estou agradecendo. Quando eu acordo de manhã, isso é bis. E o último aqui é a interdependência. Eu acho assim, que ficou muito claro para nós, seres humanos, a nossa interdependência com o planeta Terra, a nossa interdependência entre as pessoas, entre os países, entre as culturas, a necessidade que nós temos de todos. Se um país para de produzir milho, como que ele afeta todo o sistema? Né? E como nós vamos nos transformar, nós vamos nos adaptar, vai tudo se adaptando, mas está tudo em movimento o tempo inteiro. Então, essa consciência é muito importante a gente ter. Não é eu estou aqui na minha empresa, não, nós estamos bem. Não existe nós estamos bem se um monte de gente não estiver bem. Não existe a minha casa, eu estar bem, protegida, se tem um monte de gente que está desabando no morro. Então, eu acho que essa consciência é muito importante, porque é como uma pandemia, né? O vírus está aí, o vírus está aqui. Quem você nunca imaginava que podia morrer, morreu. Porque não existe escolha, né? Porque é mais rico, é mais pobre, tem cultura ou não tem cultura. Você está aí nessa vida aberto para esse mundo VUCA, esse mundo bunny, né? Bem-vindo a ele. A palavra final, acho que tem uma frase final que eu gosto de falar, Leite, é o seguinte: diante da diversidade, abrace a diversidade. Não seja reativo, seja criativo. Porque se você fica só reagindo às coisas, você não tem capacidade de criar, de ver o novo, de ver a possibilidade, de ver a oportunidade. Mas se você abraçar, deixa eu entender, o que está acontecendo aqui? Como é que é isso? Né? Então, você vai descobrindo maneiras de você perceber outros olhares, como nós falamos da morte aqui. A morte é uma coisa difícil, mas você vê que tem outras pessoas que vivem a morte de outro jeito. Né? O que eu posso aprender com isso? E um conceito que eu queria retomar e reforçar é o conceito de McLuhan de aldeia global, que é o que nós somos. Verdade, verdade. Uma aldeia global. Alguma coisa? Speechless. Eu posso ter, então, mais uma vez o teu rap? Vamos lá. Eu quero ouvir. Eu não sou Anitta, nem Gabi Amarante. Sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundiram com a Hebe e com a Dercy, com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada que vive incomodada. Diz a Leila tá gagá. Eu digo, de Gagá não tenho nada. Tô mais pra Lady Gaga. Aê! Arrasou! Bibi, Obrigada, arrasou, Leila. Obrigada demais. Nossa, eu adorei. Foi lindo. Obrigada, porque é mais que palestra, é uma missão. Dá pra ver clara nas suas palavras, na sua fala. Vamos acompanhar o seu documentário, sem dúvida. Vamos lá, tá curtindo. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande beijo para você. Eu acho que o que vocês fazem também né? Eu acho que a gente só faz essas coisas porque a gente está conectado, né? E a gente percebe que a gente pode colaborar e ajudar e dar uma luz, né? Às pessoas que estão aí, que vai andar, vai escutar esse podcast ali, que vai estar no trânsito, pode escutar podcast, né? Agora vai voltar o trânsito, né? Não, também tem. Não, e é muito legal, na verdade, o que você fala, porque mal ou bem é a nossa missão. É verdade. E é isso que nós temos que levar em conta. Tá legal, obrigada. Obrigada, Leila. Obrigada, todos. pessoal. Até a próxima. A gente espera aqui no nosso Pode Ser Humano. Beijo. Tchau.